Bem, então isto já começou a gravar, não sei se tens noção, só não apanhei esta parte do estás a ficar senil. Para quem não percebe o que é que ele está a fazer, ele está a apontar o meu nome, Pedro, e o nome do Francisco, porque diz que durante o episódio se vai esquecer. Olha, É mas verdade, é verdade. isso é uma tática que eu costumava usar há uns anos, por exemplo, quando falava às vezes com clientes ou potenciais clientes ao telefone, eu tinha determinadas coisas que lhes queria dizer, mas quando não apontava pequenos tópicos, palavras-chave e não sei o quê, para me ajudarem durante a fala ao telefone, eu às vezes sentia e eu, epá, parecia um anormal a falar, meu, não me saiu o termo monitorização, não me saiu o... Estás a ver? E, portanto, aquilo que tu estás a fazer pode ser uma dica interessante para... Porque às vezes quando estamos em chamada, parece que falha. Parece que perdemos o acesso total ao nosso cérebro, não sei. Também sentes isso, ó Francisco? É assim... Eu aponto sempre. Sempre que estou a fazer uma chamada, abro sempre um documento. Aliás, eu tenho aqui um documento que se chama rascunho, onde eu aponto tudo e mais alguma coisa. E depois de vez em quando faço uma limpeza. Mas, por exemplo, hoje de manhã estive a fazer uma chamada com uma cliente e ela foi-me dando algumas palavras-chave que eu apontei e depois coloquei na proposta que eu lhe fiz. Porque assim corresponde exatamente ao que ela deseja. Pois. Eu também escrevo tudo. O Miguel estava aqui a fazer... Nós nem apresentámos o Miguel. Isto foi logo assim à bruta. Olha, eu vou apresentar o Miguel. O Miguel mandou-nos um e-mail à bruta que foi assim. Eu tenho aqui. Foi no dia 19 de janeiro. Diz assim: epá, ó Pedro, eu quero participar no vosso podcast. Pode ser? Abraço aos dois. Quer dizer... Miguel, quem és tu? Eu vou explicar... Eu vou explicar o porquê e a razão de ter enviado assim um e-mail assim também. Estavas com pressa. Tão direto. Sim, também é verdade. Estavas cheio de pressa, estava na autoestrada, olha, pronto. Olha assim. Exato. É assim, eu não vos conhecia de lado nenhum, até que um colega meu me recomendou o site do Pedro e para eu ouvir, para ver como é que ele... Já não me recordo porquê. Foi o Helder, já agora foi o Helder que me recomendou o teu site, Pedro. O Helder quê? Helder Pinto, também ligado ao marketing digital. Pronto, ele recomendou-me o teu site sobre... eu perguntei-lhe como é que... Sobre lançar um livro. Sem editora, sim. E ele... Exatamente, e ele mandou-me e disse, consulta aqui porque vais gostar e tem bons conteúdos, etc. E depois andei a explorar tudo, para além desse conteúdo, andei a explorar e vi que vocês tinham um podcast. Pronto, sempre ouço sempre podcasts, mas principalmente de malta do Brasil e americanos ligados à minha área e não só. Qual é a tua área? Ligados ao marketing digital e não só. Ok. Marketing digital. Marketing digital com foco em SEO. Mas já lá vou. Ok. Até rimou. É lindo, foi lindo este momento, mas já lá vou. Com SEO, mas já lá vou. Sim, pois. E então descobri, andei ali a navegar e comecei a ouvir o vosso podcast e achei interessante. É aquilo que eu sou. Eu revi-me totalmente, Pedro e Francisco, no vosso podcast. Isto é tranquilo, à vontade. Eu também sou assim. Não vale a pena estar aqui com muitos formalismos. Eu sou assim. E então assim, deixa cá mandar um e-mail que eu tinha todo interesse. Já que também sou assim, também tinha interesse também. Foi magnífico. Forma, foi magnífico. Nem bom dia, nem boa tarde. Assim. Nem bom dia, nem boa tarde. Foi. Epá, ó Pedro. Foi direto ao objetivo. E foi assim a meio... E foi a meio de outros e-mails que estava a enviar. Lembrei-me, ok, fui buscar o teu e-mail e me mandei assim. Ok, foi enviado, vou para outro e-mail. Foi assim nesta sequência. E pronto. E estás aqui hoje. E parece que correu bem. Parece que correu bem, sim. Olha, mas isso é uma estratégia que tu usas, se tu fazes SEO, ou seja, que, às vezes as pessoas confundem com CEO. Então, mas o CEO não é o diretor executivo da empresa? Não. Pois. O que é o SEO? Explica lá. Espera lá. Antes disso, vou mandar calar ali meus pássaros, estão ali a fazer muito barulho. Dá-me só um segundo e vou tentar qualquer coisa. Que estou aqui a chatear. Vou buscar uma pistola e vou matar. Um tiro em cada um e pronto. Olha, a questão é que isto agora é em vídeo e nós agora víamos aqui, agora via-se penas aí por trás. Miguel, isto era muito bom, era agora ver-se penas aí a cair ao pé de...
Tipo o gajo depenou os Era um pássaros. Podias ter arranjado umas plumas aí de uma almofada e atiravas para aí. Pois, aí que ficava mesmo perfeito aí. Cá. Ok, avançando também para não estender, que eu sei que Avança que o Miguel vai sempre direto ao assunto, Pedro. Não... É logo, anda. Está a andar. Anda para a frente, pronto. Como é que é? Já não sei qual era a pergunta. A pergunta é o que é o SEO? O que é isso? Ok. Exatamente. Portanto, eu sempre nas minhas aulas, nas minhas formações, nas possíveis palestras que eu vou dando, e até com clientes, eu mostro sempre um ficheiro que tenho no meu SlideShare, o que é isto do SEO. E começo por explicar os termos, o SEO, o SE e o O. Depois temos o C de cão, o I e o U, que é SEO. E tento explicar de alguma forma as diferenças. O CIO dos animais. Pronto, logo a começar por aí. Então, e qual é a diferença? Pronto, não é o CIO para o marketing digital. Ou seja, o marketing digital tem várias vertentes. Como eu costumo dizer, e voltando cá um bocadinho à base. Temos a internet, depois temos o marketing digital, e dentro do marketing digital temos ali vários canais, várias vertentes. Há o email marketing, há o content, ou seja, há o copywriter, há o copy, como eu costumo dizer. O copywriter são os profissionais de copy, como é o caso do Francisco, acho eu. Sim. E depois correto. há uma coisa chamada um S, um E e um O. Search Engine Optimization. Ou seja, o que é que nós fazemos? Tentamos melhorar, de certa forma, os websites para que o Google interprete da melhor forma os nossos websites, para que quando o utilizador vai para o Google pesquisar por determinadas palavras-chave, as nossas páginas, ou pelo menos uma das páginas do website, que esteja bem otimizada para aquele termo, apareça nos resultados orgânicos, nos resultados não pagos do motor de busca Google. Estamos a falar do Google, podemos falar de outros, mas o Google é o principal. Eu faço isso de forma doentia, deixa-me só interromper, eu faço isso de forma doentia em todo o conteúdo que tenho no meu site. E mesmo os conteúdos em vídeo estão incorporados, é um artigo dentro do site, e eu tenho toda a descrição das palavras-chave e não sei o que, até uso um plugin que é o Yoast SEO. O famoso Yoast. E eu tenho a versão Pro e uso para preencher aquilo tudo, porque muita gente já me disse assim, mas isso não faz sentido nenhum, isso é só com a publicidade paga, o orgânico morreu e não sei o quê. Eu dou-me ao trabalho de fazer, por exemplo, um dos vídeos que levou muita gente a encontrar o meu curso online Investir na Bolsa, e o Francisco sabe disso, que muita gente já disse isto aqui nos episódios, foi o vídeo em que eu fiz como organizar e declarar as vendas das ações no IRS, que é uma dúvida que toda a gente tem de abril a junho, quem faz investimentos na Bolsa, que é uma dor de cabeça, e eu fiz um vídeo a mostrar, a fazer a gravação de ecrã, como é que eu fazia aquilo tudo, como é que punha um filtrozinho no Excel, mas tudo para totós, estás a ver? E como é que fazia a minha declaração de IRS, tudo. E depois otimizei aquele artigo com o vídeo incorporado, otimizei aquilo tudo, eu tenho montes de pessoal a vir, que eu depois consigo, pelo Google Analytics, eu sei que palavras-chave levaram a cada um a entrar no meu site. Francisco, concordas com isto ou o orgânico morreu? Não morreu. Acho que faz sentido. Eu pessoalmente não escrevo para agradar ao Google, eu escrevo para as pessoas e para as convencer. Portanto, tenho outras preocupações. Pronto, um título bom para o Google, olha, é esse tal que disseste, como declarar não sei o quê. Isso é uma pesquisa como organizar e declarar, exatamente à pesquisa. Perfeito. Exatamente. Se fosse eu a escrever o título, tentava encontrar um título mais chamativo, que a pessoa quisesse clicar mais. Mas pronto, depende para quem é que estás a escrever e em que contexto é que estás a escrever. Portanto, sim. Eu faço isso. Acho que faz todo sentido fazer isso. Eu sei que muita gente não faz, mas a questão é, eu nos meus sites tenho movimentos brutais e eu sou doentio a controlar o Google Analytics. Eu sei de onde é que vieram as pessoas, eu sei as palavras-chave que estão a levar as pessoas a entrar no meu site, sei exatamente onde é que entram, para que página passam, para que não sei o que, e em que página saem, eu controlo isso tudo, de forma doentia. É isso que tu fazes também, Miguel? Sim, o Analytics é como vai dizer quais os passos, tem muitas outras ferramentas. Exatamente. Pois. Ou seja, não me adianta estar... Mas vou voltar só um bocadinho atrás para reforçar
aqui uma questão extremamente importante que o Francisco tocou, que é, portanto, escrever e não pensar no Google. Escrever para as pessoas Perfeito, apenas. Francisco. Exatamente, é isso que eu costumo dizer. No entanto, por experiência, quando encontramos blogs em empresas e lojas online, estão cheios de conteúdo, mas ninguém lê aquilo. Porquê? Porque, ok, foram escrever para as pessoas, mas esqueceram-se do outro lado. Ou seja, pelo menos, não diria otimizar, que otimizar para dar a sensação que estamos a escrever para o Google, mas diria pelo menos escrever de forma a que o Google entenda que aquele conteúdo fala daqueles termos, daquela preocupação que o utilizador tem quando vai ao Google. E há a tendência de não focar nisso, que previamente temos de saber, exatamente como o Pedro referiu, temos de saber quais são as dores, as preocupações dos utilizadores que vão pesquisar para o Google e depois dar-lhes a devida resposta. É isto. E depois há muito este esquecimento. Também já dei alguma formação de SEO a jornalistas e há muito esta barreira. Sente-se muito esta barreira. Ok, mas eu escrevo porque gosto de escrever. Tudo bem, não há problema nenhum e deve ser assim. Mas quando dizemos, eu não recomendo escrever para o Google. Nunca. Isso não, claro. Eu também não faço vídeos nem escrevo artigos para o Google. Um claro, exatamente. Agora, faço é para depois... É afinar ali... faço tudo... Afinal, ali há alguma coisa para que o Google entenda. Porque esse plugin, até agir, porque visualmente o Yoast SEO, eu tenho, como é que se chama o Pro? Se calhar chama-se mesmo Pro. Deixa-me ver aqui. Aquilo tem uma coisa brutal, que aquilo até tem lá as luzes laranja, verde e não sei o quê, em função do... Se tens nos títulos, subtítulos, se tens no URL, se a palavra-chave está no URL, se está no primeiro parágrafo, se está não sei o quê. Ninguém sabe exatamente... Acho que não estou a dizer asneiras, Miguel. Ninguém sabe exatamente o algoritmo do Google, mas sabem-se quais é que são grandes fatores que têm grande impacto no ranqueamento. Exatamente. Por exemplo, eu falo nisso no meu livro, no Como Conseguir Emprego em 30 Dias e no Ave Rara, de empregado frustrado a criador de próprio emprego. Eu criei uma brincadeira com os meus cartões pessoais, não sei se ouviste isso já em algum episódio, com uma imagem de um corso, tipo um veado mais pequenino, a atravessar uma passadeira na autoestrada. E depois a frase era: como é que os animais atravessam as autoestradas? E basicamente, se tu fores ao Google, como é que os animais atravessam as autoestradas? A primeira página que te aparece é uma página dentro do site da minha empresa de consultoria que explica as passagens superiores nas autoestradas, as inferiores, e que serviços a minha empresa presta relacionados com aquilo. Ou seja, eu fiz aqui uma brincadeira com os meus cartões pessoais. Podes fazer isso. Como é que os animais atravessam as autoestradas? É a primeira. E isto eu costumo mostrar nos meus workshops. Eu pago 0 ao Google para fazer isto por mim, e eu, com uma brincadeira nos cartões pessoais, atraio as pessoas para dentro com perguntas ridículas e imagens um bocado estranhas. Então, e qual é a resposta? É assim, 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 e eu presto serviços na minha empresa disto. Estás a ver? Isto é levar a cena ao... O SEO vai... Diz. Pedro, só para confirmar, e realmente o SEO fala-se muito também no posicionamento de keywords, palavra-chave, mas é o meio para atingir um fim. Qual é o fim? É ter que depois ter lá o chamado call to action, claro. Ter ali alguma ação para que o utilizador leu o conteúdo, ok, ficou satisfeito e depois vai querer... Claro. Que serviços, sozinho, vai criar algo que mais. Serviços é que a minha empresa presta neste, não sei. Veja aqui exemplo de projetos que já fizemos nesta área. Truque, estás a ver? Ou seja, aquilo está tudo montado. Eu falo nisso no livro. Adoro isso. É uma cena. É a cena que eu mais adoro. Sim, o SEO é isso. O Ricardo Matias, já deves ter ouvido falar noutros episódios, gosta muito de trocar impressões comigo em relação a isso, porque ele sabe que os meus sites estão todos tunados. Estou a ver aqui, é o plugin, eu tenho o Yoast SEO e o Yoast SEO Premium. Eu tenho a versão Premium também. Tem muitas outras coisas, e podes ter 2 palavras-chave em vez de ter apenas uma palavra-chave. Pode ser uma palavra principal e uma secundária. E eu sou... Contrariamente ao Francisco, eu também faço conteúdo para as pessoas. Eu tenho esse plugin e também atualizo o plugin em função, só que não é essa a minha estratégia, é diferente. Pronto, mas é uma parte que sim, que um dia gostaria de desenvolver e contratar uma pessoa que fizesse isso por mim. Sim. Sim, os nossos conteúdos demoram muito tempo a serem colocados como artigos dentro do site, exatamente por causa disso, porque é o conteúdo em vídeo ou escrito ou não sei o quê, e depois é a otimização também para os motores de busca, mas fazemos isso no momento da criação, não fazemos isso... Aliás,
Eu conheço muitos, não muitos, mas alguns podcasters que eles pagam uma pessoa que vai escrever tudo o que foi dito no episódio em texto e depois transformam isso num artigo e otimizam para os motores de busca. Se nós contratássemos uma pessoa, imagina que vá escrever tudo que nós dissemos, vamos ter um conteúdo Tenho uma gigante, ferramenta melhor. com palavras-chave brutais. Vou citar aqui uma ferramenta que se calhar o Miguel conhece, o Sonix.ai. É uma ferramenta baseada em inteligência artificial. Tem alguns erros, ou seja, tu metes lá o áudio ou o vídeo, tem alguns erros, tens que depois dar ali um jeito e ver que palavras é que estão erradas, mas aquilo pagas por, já não me lembro, já usei aquilo, e aquilo é brutal, transcreves. Eu acho que tinha sido eu que tinha falado nisso, já se não calhar. Ou então passar de vídeo, há muitas ferramentas passa o vídeo para texto. O Sonix também faz isso. Conheces outras, ou Miguel? No Google Drive temos o Google, não é o Google Docs, é semelhante ao Google Docs. Ele já faz um bocadinho isso, ou seja, nós estamos a falar e ele consegue ir detectando, claro, com alguns erros, e já passa para texto automaticamente. Mas tu consegues, e até faz consegues fazer o upload de um MP3 ou de um vídeo no Sonix? Consegues? Não, isso não se consegue. Okay. Mas se conseguirmos, ou seja, colocamos a dar o áudio, não é? E se o Google estiver a ouvir, ele faz isso, e até faz bem, que já testei para muitos projetos pessoais e para criar conteúdo, e faz muito bem. Porque isso é outra coisa. Pronto, claro, depois tem que lá ir. Que eu acho que vai ser uma tendência. Ou seja, nos próximos 5 ou 10 anos, nós vamos ter, se calhar, menos pesquisas escritas e mais pesquisas em áudio. As pessoas começam a usar o Alexa e a Siri e não sei o quê para pesquisar em áudio. Qual é a tua opinião em relação a isso, Miguel? É assim, Pedro, eu acho que sim, que a evolução tecnológica está cada vez... Mas bate outra vez na mesma questão. Desculpa lá interromper. Bate na mesma questão. O site tem que estar otimizado para pesquisas pelos motores de busca, para ser encontrado na pesquisa áudio. Não é? Exatamente. E eu tenho visto alguns vídeos. Ok, a tendência é certamente essa. Ainda há muito a desenvolver, o próprio Google ainda está também aqui a afinar ainda muita coisa. Mas temos que ver o seguinte, nós somos humanos. E eu vi um vídeo ainda há relativamente pouco tempo, que até partilhei numa das minhas aulas, em que há um senhor que tem a casa toda equipada, ou seja, por voz, tudo funciona por voz, ligar a música, ligar a eletricidade, ligar a lareira, etc, etc. E ele nessa tarde vai ao dentista e vem lá com a coisa e não consegue falar muito bem. Ou seja, e esse senhor depois ficou cá fora à chuva, não conseguia entrar dentro de casa. Isso é muito bom. Porquê? Isso é muito bom. Pronto, isto faz-me pensar também um bocadinho. Nós somos humanos, ok, a tendência é essa, sim senhora, e vai ser acho que muitas tarefas vão ser por voz, claro que vão, mas depois há o outro lado. Nós humanos, há dias que estamos ou com falta de voz, lá está, vamos ao dentista, temos um acidente, pronto, e depois acabamos por não conseguir tirar proveito dessa alta tecnologia. Sim, isso assim. É muito giro. Mas claro que é uma tendência, sem dúvida mas, alguma. Ou seja, a minha filha nós já otimizando para pesquisas via escrita, está otimizado para pesquisas que sejam os algoritmos a pesquisar por nós porque fizemos a pesquisa em voz. Ou seja, pois, em teoria sim. Em teoria, ao fazer um trabalho, fica feito para quando a tendência for pesquisa por voz, não é? Exatamente, sim, Pedro. Falta ali um bocadinho de código por trás, adicional, para focar mais nas buscas de voz. Mas em teoria, sim. Tu tens uma empresa que presta esse tipo de serviços, é isso? Sim, eu só faço SEO. Ok, mas voltando atrás novamente. Volta quando quiseres. Então, como é que eu comecei isto? Como é que eu comecei nisto? E por isso ao ouvir os vossos podcasts, eu fui sentido, é isto. Eu tenho que partilhar a minha história, é isto mesmo. Ou seja, eu desde sempre trabalhei e estudei. Saí da escola cedo, saí com o 11º na altura e já estou nos Entas. Saí da escola com meus pais, queriam que eu seguisse, mas eu não quis. O que é que eu queria? Eu estava na escola profissional, ali no 11º, se não estou em erro, e queria era zona, queria andamento, era assim com meus amigos, noite, pronto, era o que eu queria. Exato. E então a escola foi ficando para trás. Mas eu precisava de ganhar dinheiro para as minhas saídas, não é? Comprar o meu carro, para as minhas saídas e essa coisa toda. Começaste a vender armas. Tive que começar a trabalhar.
Não, por acaso Estás não. a vender Mas, periquitos, pá, aves exóticas. Mas olha, já agora, Pedro, posso também partilhar aqui que um site, isto é em Espanha, já agora que eu sigo muito aquele mercado, em termos profissionais, mas em Espanha lançaram um portal Aves Exóticas e tem milhares e milhares de visitas mensais. E assim, em jeito de brincadeira. Conseguiram milhares e milhares de visitas. A falar só de aves exóticas. Top. O nicho só de conteúdo e o nicho informativo. E que só com aquilo faturam alguns bons milhares de euros por mês. Pronto. Isto para começar também a traduzir aquilo que eu faço atualmente. E então, o que é que eu queria? Tipo, começar a trabalhar. Eu já trabalhei em empresas, portanto, na zona onde eu vivi, onde eu nasci. Trabalhei em empresas, trabalhava ao fim de semana, trabalhava durante a semana em áreas que não tinha nada a ver com tecnologia. Aliás, eu não sabia ligar um computador na altura. A internet, na altura, era o Mirk e pouco mais. Pronto, só que depois, numa dessas empresas, percebi que precisava de ligar e desligar o computador. Pá, incrível, isto quando me lembro disto. Até me arrepio, que é um bocadinho isso. Eu tinha que fazer uns testes a umas peças e tinha que ligar e desligar o computador. Opa, aquilo para mim era um problema. Eu tinha que chamar-se para alguém para ligar e desligar o computador, Pedro. Estamos a falar já há muitos anos atrás. Em que a internet era para aqueles discos do Sapo, CD-ROMs do Sapo e acesso à internet era por aí. E com o fio de telefone ligado. Exatamente. E com o fio de telefone ligado durante a noite para não gastar muito dinheiro no telefone, essas coisas todas. Até que eu disse, pá, isto não pode ser, então porra, não sei ligar nem desligar no computador. Fiz uma formação. Ou seja, depois ao fim de semana fui fazendo formação, aprendi a ligar, desligar computadores, a mexer no Word, a mexer no... E aquilo depois surgiu-me ali um bichinho. Liguei-me à net, isto já em casa, e eu ali sempre ali um bichinho de pá, como é que eu coloco alguma coisa online? Ou seja, uma página pessoal, E estamos a falar em que ano? 97? Epá, 90 e... Estás a falar do Mirk, Mirk foi 94, 95. Sim, por aí. Okay. Por aí, sim, 97, por aí. Pá, não sei muito bem as datas, mas foi por aí. E depois fui ficando curioso. Isto eu ainda trabalhava, ok? Ainda trabalhava. E saí da escola profissional ainda com o 11º. E o próximo passo foi, ok, liguei-me à net, comecei a aprender online, não havia muita coisa, havia sites brasileiros, fóruns brasileiros e americanos sobre isto. Não era marketing digital, atenção, não existia nada disto. Era como criar sites com Photoshop, em HTML e pouco mais. Não andava, e com Flash. E Flash, eu lembro-me do Flash, exatamente. Adorava Flash, eu fui barra em Flash. Mas o Flash é horrível em termos de motores de busca. Péssimo. Já não se utiliza, nem se pode utilizar no Google. Nem se pode utilizar em sites feitos em Flash atualmente. Porque aquilo nem abre. A Apple, por exemplo, o computador do Francisco, por exemplo, o Apple, não abre sites em Flash. Nunca abriu Flash. Sim, exatamente. Por isso mesmo, e o próprio Google já abriu também sites feitos em Flash, se não estou em erro. Ou pelo menos o ficheiro que aquilo depois gera, visualmente aquilo já não abre. E então, resolvi, bem, eu tenho que ir mais além. Fui tirando formações de HTML, internet avançada, meti-me em código também, JavaScript e essas coisas todas, tudo formações gratuitas. Aquelas formações que o Estado dava aí à malta e que continua a dar, e fui aproveitando isso tudo. Até que chegou um ponto e eu disse, bem, eu aqui na empresa estou a ganhar bom dinheiro, na altura até ganhava mais ou menos bem, mas não é isto que eu quero. E eu, das duas uma, ou tenho conhecimentos para arranjar um emprego muito melhor, ou vou estudar. Então, como não tinha conhecimentos para arranjar muito melhor, fui estudar. O que me deixou mesmo triste foi ter que fazer 10º, 11º e 12º ano à noite. Eu tinha já o 11º feito na escola profissional, mas não davam equivalências. Ou seja, não dão equivalências escolas profissionais para a escola normal. Tinhas que ter terminado, mas se tivesses o 12º terminado, dava. Pois, aí já dava, sim, claro. Mas como eu não tinha, aquilo foi zero. Andei ali, não deu equivalências e pronto. Tive que começar 10º, 12º à noite. E fiz aquilo em 2 anos e meio. Foquei-me, fiz aquilo, nem chegou a 2 anos e meio. E depois o que é que eu disse? Sigo em frente? Não sigo? O que é que eu faço a partir daqui? E atenção, mas sempre tirando cursos. Cursos profissionais, sempre a aprender. Já fazia sites, já sabia utilizar bem o Flash, Photoshop. Pronto, já fui evoluindo, já fazia muita coisa e já comecei a perceber os CMS, aqueles, o Content Management System, que é o caso do WordPress, por exemplo, que são open source, e já comecei a vender e a fazer alguns sites para clientes. Nesse formato. Mas na plataforma Joomla. E o Joomla, aquilo era uma dor de cabeça. Adorava, era um apaixonado por aquilo. Tu conhecias, Francisco? Fazia tudo conhecias ali. O Joomla?
Já ouvi falar, mas é assim, eu sempre usei o WordPress. Não, mas o WordPress, quando já havia WordPress na altura não existia, exatamente. Já havia, mas era muito fraquinho. Pois, é que eu sou da altura, o primeiro site que eu tive na minha empresa de consultoria ambiental, e já foi em 2009, o primeiro site que eu tive na empresa foi em Joomla, e era horrível, e em 2009 já começava a haver coisas em WordPress. Sim, mas é verdade. Mas o Joomla era... A curva de aprendizagem era preciso quase tirares um doutoramento para meter um artigo no Joomla, aquilo era uma coisa... Mas depois de perceber aquilo, pronto, aquilo tornava-se relativamente fácil. Mas eu já ok, mas pronto. Que medo! Mas lá está, como eu fiquei curioso e gostava e estava a começar a entrar naquele mundo, aquilo para mim, pronto, era mesmo um Joomla, o Joomla era mesmo um mundo para mim. E para os clientes, aliás, os clientes não utilizavam nem 80% das potencialidades do Joomla. Porque tinham que tirar um doutoramento, porque aquilo user-friendly, aquilo não era amigo do utilizador, era preciso ter um doutoramento em Joomla, não é? É verdade. Depois, mas atenção, dava para editar pelo front office também. Ou seja, o cliente metia a password e depois editava ali o texto e as imagens. Mas pronto, sim, reconheço que é verdade, e é verdade que o Joomla é complexo. Exato. Para não dizer algo mais. Pronto, então acabei e precisava de 9,5 nos exames nacionais para entrar em sistemas de informação e multimédia. O que era sistemas de informação e multimédia? Eu olhei para aquilo, bom, é isto que eu quero. Vou aprender a fazer sites, e-commerce, multimédia, ok, também gosto, Photoshop, Flash, isto vai ser... É isto, adoro isto. Pronto, precisava 9,5, tirei 9,5. É o mínimo dos mínimos. Mínimo dos mínimos. Eu sempre foi assim. É aquilo que eu preciso, pronto, não vou me chatear mais, não vou ocupar muito a minha cabeça para estar muito preocupado com algo mais, e pronto, sou assim. Então consegui, entrei. Desculpa, agora interromper um bocadinho. Diz-me, Francisco. Isso é interessante, porque nós falámos nisso na Academia de Desenvolvimento Pessoal que eu fiz, na Academia da Greatness, e também houve uma pessoa que confessou que era assim, e eu depois também confessei que também era desse modo. E ele disse-nos, ou seja, tu praticas sempre o mínimo dos mínimos. É verdade, é isso mesmo. O que tu queres para ti é o mínimo. O necessário mesmo. E isso fala muito... Dá muito que pensar. Mas isso pode ser limitativo. Dá muito que pensar sobre ti, sobre porque é que tu queres sempre só o mínimo dos mínimos, porque é que não queres mais, porque é que não queres o que há melhor para ti. Não, mas eu não estou a culpar-te, mas eu pensava assim. Sim. É reflexão, estamos numa de reflexão. E eu despertei e pensei, realmente, estou sempre naquela cena de, olha, isto chega, 9,5 chega, não... E foi interessante ter esse clique. Mas continua então. Mas tu mudaste, Miguel, Francisco, ou continuas assim? Para ti é o mínimo chega? É assim, depende. Depende das situações. Eu fui aprendendo também ao longo da vida que uma delas eu fiz tropa há 4 meses, infelizmente, que eu detestei aquilo. Fui obrigado naquele tempo. E depois, passado 1 ano e pouco, a tropa deixou de existir. Top. Não era obrigatório. E pronto. Verdade. E então aprendi lá que esse tal, eu ser assim, ok, é isto que eu preciso, não faço mais. E na tropa eu aprendi mesmo que realmente eu ali tinha razão. Porquê? Porque os tipos que se esforçaram mais para ser os melhores recrutas não ganharam absolutamente nada. Foi o tipo que saía à noite com os sargentos e que não podia sair e que iam lá para a noitada de Lisboa, que eu estive em Lisboa. Esses é que ganharam o melhor recruta. Então é isso, então há coisas aqui que realmente... Pronto, mas há situações que já não sou assim tão... Eu não me limito tanto. Há outras que sim, há outras que não. Depende. Fui aprendendo ao longo da vida. Eu faço uma coisa, gira que o Seth Godin do podcast Akimbo, ele está sempre a dizer ship the work. É a palavra que ele usa, que é manda o trabalho cá para fora e depois afina. E eu faço muito isso, que é não fico satisfeito. Epá, eu sou um eterno insatisfeito. Eu não fico satisfeito com pouco. Não, mas fico satisfeito em lanço e depois posso andar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Os meus sites todos, ainda há tempos tive uma conversa com uma colaboradora minha que disse, então mas isto ainda não está pronto, tenho o site da minha empresa de consultoria tem um blog com 1000 e poucos artigos, 1000 e poucos, imagina, uma empresa de consultoria ambiental com 1000 e tal artigos dentro do blog. E ela disse, então mas isto não está pronto. Não, este site nunca vai estar pronto. Daqui a 20 anos não está acabado. Ou seja, tem mais e mais e mais. Mas esteve pronto o suficiente para ver a luz do dia. Porque depois também há aquela cena do perfeccionista que é,
epá, isto não chega. E eu acho que é importante aqui nós distinguirmos de fico satisfeito com pouco. Fico satisfeito que começa assim, não me importa. Mas depois vou melhorando. Estás a Mas perceber? quero mais. Mas quero mais, exatamente. Ou seja, hoje é assim, mas daqui a 6 meses é muito melhor. Pois, porque Certo. aquela Mas- pessoa, estavas a dizer, e eu pensava, eu vou-te dizer como é que eu pensava. Na escola eu pensava, estes gajos quer tirar nota 20 para quê? O que interessa é ter, o final ter o papel. Isto, Exato. os patrões não vão ver se tinhas 20, ou 18, ou 16. E não vê. Não veem, E não portanto, veem. isto não interessa para nada, porque é que eu meio de estar aqui a esforçar. Ok, Se for, mas- exatamente, se for para ir procurar Mas um desenvolve- emprego na fábrica, se calhar tens razão, não vale a pena. Pronto. Mas quem fica a perder não sou eu, porque estou a desenvolver-me muito pouco, não estou a sair da minha zona de conforto, não me esforço, não. É como se tu fosses treinar ao ginásio e que, pronto, só corrias meia hora, mas estava ao lado do Ronaldo que corria 1 hora. No fim, o Ronaldo, ganhou a capacidade de fazer coisas que eu não consigo fazer. Uma pessoa que queria sempre tirar 20, queria sempre melhor, hoje pode quem sabe, estar mais longe, entre aspas, ou ter alcançado cenas que tu Aí, gostavas ainda mais de ou menos. alcançar. Aí em Mas relação ao sistema educativo, pode acontecer. mais ou menos, sim. Em relação aos projetos que desenvolvemos, eu concordo que Porque não devemos Tens uma consolar-nos com o mentalidade. mínimo. Agora, Quer dizer, a mentalidade de uma pessoa que quer o mínimo e a mentalidade de uma pessoa que quer o máximo não é a mesma. uhum, E há vantagens e inconvenientes. É isso que eu estou a dizer. Eu tinha sempre aquela mentalidade de vou-me satisfazer. Pronto, lembras-te, fizemos os nossos desafios loucos. Se nós ainda mantivéssemos essa mentalidade do mínimo, tá se eu bom, ganhar deixa. 1000, Exato. se eu ganhar 1000, 1200, já é melhor do que o ordenado mínimo, não sei o quê. Exato. Não íamos buscar mais Os longe. 14 mil, Mas às exato. vezes, Sim. mas pois, e acho interessante, tipo, refletir às Mas lá vezes, está, mas, porque é que mas acho que cada um. Sim, refletir Francisco, sobre continua, isso, peço desculpa. o que é que eu Só estou a fazer- querer neste momento e porque é que eu só quero tão É, pouco, Eu ou acho que porque é é que por eu quero aí, muito também exatamente. é Porque interessante. repara, eu Exato, também exato. era assim no secundário, porque o sistema de ensino, e continua, nunca me cativou, e Sim. portanto, para mim, opá, o mínimo. E eu posso passar com quanto? Podes passar com até 2 negativas. Pronto, então é o que eu tenho, 2 negativas. Estás a perceber? Sim. Era assim, era 3 a Exatamente. tudo e 2 negativas, que era a forma que eu podia Sim. passar. Depois, quando eu comecei a gostar, pá, eu gostei da licenciatura que fiz e gostei do mestrado que fiz, epá, aí dediquei muito mais do que o mínimo. Porquê? Porque foi uma coisa que me cativou, foi uma coisa que me tocou e que eu disse, epá, identifico-me com isto. A partir do Claro, momento claro. em que eu me identifico com alguma coisa e já passo a olhar E- para aquilo, Exatamente. aí a minha forma, eu já digo assim, não, o mínimo é ridículo. Tens o vício. Já tens o Tens um vício, vício. exatamente. E é interessante que se calhar acontecia contigo, Miguel, tipo, quando se tratava de computadores e de cenas assim, fora da escola, estavas horas a fio a trabalhar e não te importavas e adoravas Exatamente. aquilo também. É aí vai eu encontro um bocadinho também que disseste, Francisco, e com aquilo que o Pedro reforçou também. Se eu preciso de 9,5 para aquilo, pronto, não me chatei muito. Mas se for algo que eu preciso de. O mínimo é 9,5, Uhum. mas algo que eu me interesse e que gosto mesmo e quero ir mais além, aí sim. Isso No é meu bom. caso, assim, eu estudo todos Claro. os dias. Eu estudo todos os dias SEO. Porquê? Porque se eu me limito àquilo que vem nos artigos, nos blogs, etc., não saio do. Não Estás mais à frente sai do que de- a manada, não é? Exatamente. Pronto. Exatamente, é isso. Não, mas Então, olha, tipo, mas, dá-me é um aqui- bocadinho- mas espera aí, Francisco, é gira esta reflexão porque as coisas que não nos interessa, o mínimo basta. As coisas que nós Uhum. adoramos, o mínimo para nós é fácil demais, estás a perceber? pouco. Quando tu O mínimo adoras, é pouco. É verdade. diz é assim, pouco. não, eu se não fizer nada já obtenho o mínimo, portanto, eu adoro isto, Uhum. é aquele vício, aquela cena que a minha mãe às vezes não Isto é percebe, o vício de até ao domingo, oh mãe, mas eu estou a estudar, mas tu nem ao domingo, porque é um vício que é impossível de descrever. Uhum. A minha esposa é que paga. Muitas vezes eu estar aqui agarrado ao fim de semana a testar coisas. Mas olha, pronto, mas tu isto podes fazer acho um também que com a idade vamos balanço das aprendendo. coisas. Eu, por exemplo, a partir das 6h30, 7 da noite, quando vou para casa, janto, beijinhos, séries e filmes. Não há mais nada. Ou seja, eu compenso-a pelo facto de eu trabalhar de manhã e de tarde e também trabalhar ao fim de semana, por ser viciado em trabalho, mas compenso-a. A partir da hora de jantar, eu sou teu até ao dia seguinte.
é a forma que eu tenho de a compensar. Pois, Estás a sim, perceber? sim. Faz sentido. Não tenho essa regra estipulada, mas sempre que posso, faço assim, Trabalhas à noite algo do também? género. Trabalho quando os clientes me deixam de trabalhar. Mas ainda não sei explicar o que é que eu faço. Fala, que nós não nos calamos. Não, boa, está assim interessante, porque é assim, acho que fui aprendendo ao longo da vida, porque já estou nos entas, fui aprendendo também a separar as coisas, o que é que gosto, o que é que não gosto, onde quero perder mais tempo, onde quero perder menos tempo. Acho que foi por aí. Pronto, o meu caminho neste momento está mesmo a ir por aí. E dedicar-me àquilo que eu realmente gosto, e acho que também que traga-me, em termos profissionais, que me traga frutos, não é? Como é evidente. Pronto, entretanto entrei na licenciatura em Sistemas de Informação e Multimédia, mas aquilo era olhar para um computador com um ecrã totalmente preto e ali uns números e umas letras a passarem. Ou seja, programação pura e dura. Eu disse, eu não detesto isto, não é isto que eu quero. Sim. Eu queria algo também criativo pelo meio. E aí na altura não havia Facebooks ainda, não havia redes sociais, não havia nada. O que havia era o Mirk, o Orkut, começou a olhar para o Mirk, não, o i5, o MySpace. i5, o Orkut, MySpace, exatamente, também andei lá no MySpace com... andei lá a criar perfis e páginas. Eu apanhei isso tudo. Sim, também. Eu sempre fui louco por essas coisas. Então somos da mesma altura, de certeza, desses anos épicos. Pronto, e entretanto, lá está, eu já tinha experiência de fazer esse website, ou seja, utilizar o Joomla. Fui muito resistente ao WordPress porque achava que aquilo era muito básico demais, mas isso foi só uma temporada e depois percebi que realmente o caminho era o WordPress, porque podia ser outro qualquer, mas em relação ao Joomla, o WordPress era mais simples, tornou-se mais simples e mais eficaz para aquilo que eu queria. Pronto, e na altura de fazer uns trabalhos extras e tal, entretanto, mudei de curso para marketing e publicidade. Então é assim, eu já tinha a experiência do digital dos websites e fui aprender a vender. O marketing ajudou-me a aprender a vender. No fundo é vender através da internet. É isto que nós fazemos, é isto que eu faço. E o marketing digital o caminho é esse. Depois foi aparecendo os Facebooks, fiz Erasmus em Espanha, e então em Espanha é que eu percebi que o SEO era uma coisa mesmo. Eu já andava a explorar cá em Portugal. Porquê? Porque os sites que eu fazia, alguns clientes já diziam, tenho isto, mas isto não serve para nada. Isto vou lá eu de vez em quando, mando o meu vizinho ir lá visitar o meu site, mas isto está aqui, não serve para nada. E depois, ao final do ano, não renovavam os domínios ou seja, eram sites estáticos. Pronto, não é? Acabavam por não ter conteúdo que fosse encontrado nos motores de busca, ninguém lá caía. Visitas. Simplesmente não havia. Pois. Exatamente, porque não havia o palavrão do marketing digital, não havia nada, não havia redes sociais, não existia nada. Havia, o que é que existia na altura? Ferramentas para enviar e-mails em massa, ou seja, fazer spam, era o que havia na altura, mas de resto não havia assim mais nada de especial. Sim, exato. Que eu fiz muitas vezes isso, mas de resto não havia, o digital não é o que é hoje. Pronto, e acompanhámos, Pedro, certamente, esta evolução do digital. E então fiz Erasmus em Espanha, e foi lá que eu percebi. Foi lá que eu percebi. Isto aqui, em Espanha, está muito mais à frente em termos de digital. E está mesmo. E atualmente ainda estão há 10 anos à nossa frente. Sério? E percebi que conheci. A sério, verdade. E o que é que está lá a acontecer que não está em Portugal, por exemplo? Desde logo o mindset dos empresários. Começa logo por aí. Enorme, Francisco. Do género. Eles lá têm clientes portugueses que querem entrar naquele mercado, mas têm clientes espanhóis que também querem entrar no mercado português. Ou o mercado da língua portuguesa. Por exemplo, já fui lá a muitas feiras, não sei se vocês foram lá a uma feira de marketing digital ou não, mas pronto, eu já fui lá a várias feiras e conheço lá empresários, conheço lá agências de SEO, não agências de marketing digital que fazem tudo como aqui em Portugal, agências focadas só em SEO. Por exemplo, um empresário que tem uma loja online de tipo bricomarché, desse género de produtos. Eles vinham ter comigo e diziam: Miguel, o que é preciso para Portugal? Tenho que comprar um domínio PT. O que é que achas? Melhor um domínio PT ou um .com/PT? Eu ficava assim, não estou a falar do especialista, eu estou a falar do dono do negócio mesmo. O que é que é melhor Portugal, fazer? Mas queria, já sei como, Francisco, não percebi. O que é melhor fazer então nesse caso? Dos domínios? Sim. Estás-te a referir ao domínio? Sim. É uma pergunta, peço desculpa. Não sim. Neste caso, o gosta mais de domínios locais, ou seja, o .pt, o .es, o .fr. Mas em termos de gestão nossa, do mercado, do negócio, para a Europa toda, não vamos comprar ali 5, 10 domínios locais. Então o que é que fazemos? Compramos o .com
e temos a versão portuguesa, a versão espanhola, e está tudo ali no mesmo website. Em termos de SEO é melhor, até é melhor para o Google compreender e o próprio utilizador. Portanto, envias toda a gente para o .com. Sim, para o .com. No entanto, os visitantes de Espanha abre a versão .com/es. Os visitantes de França, que estão em Paris e estão à procura de alguma coisa, vão entrar diretamente no website francês. Aquilo identifica pelo IP onde é que a pessoa está a entrar. Okay, exatamente. Okay. Sim. Deixa-me verificar. É a Apple, exatamente. Há bocado fui à Wikipédia, IKEA, ao site da IKEA, e escrevi ikea.fr e fui parar realmente a ikea.com/fr. Mas, por exemplo, a Apple não. Eles têm um site apple.fr. Não sei se existe .pt. Acho que não. É engraçado que tem duas estratégias diferentes. A Apple e a IKEA, por exemplo. Depende das estratégias. Depende das estratégias, como é que eles vão depois organizar tudo isso internamente. Eu faço uma coisa, eu posso dizer como é que eu faço. Todas as marcas que tenho e todos os sites, tirando o Noctula.pt, que é o da minha empresa de consultoria ambiental, eu não tenho o .com, porque na altura era uma banda inglesa, também que se chamava Noctula, e eles vendem o .com, vendem aquilo por 2.000 e não sei quantas libras. E eu não faço questão de ter o .com para a minha empresa de consultoria ambiental, porque a empresa só atua no mercado português, não queremos ir para outros mercados. Todas as restantes marcas, eu tenho .com e compro também os domínios .pt e tenho um reencaminhamento dentro do site que está, não me lembro onde aquilo está dentro do onde estão os domínios alojados, tenho o .pt a reencaminhar para o .com. Pronto. É só de forma eu comprei o domínio só para ter o domínio .pt, para mais ninguém o comprar. Percebes? Em todas as marcas eu faço sempre isso. Compro os dois domínios, o .pt e o .com, mas depois o site está montado no .com. Miguel, estavas a dizer que havia diferenças a nível de mindset, portanto percebi que o empreendedor espanhol percebe muito mais a nível técnico do que o português. Já ia a este pormenor do domínio. Sim, Pedro, é verdade. É assim, não é só pormenor técnico. Eles já sabem que o digital dá para faturar milhares e milhões, porque até a Espanha é um país enorme, tem muitos consumidores, muita gente online a comprar, comprou muito mais do que nós, e depois tem o mercado da América do Sul que fala espanhol, que também lhes compram, depende do tipo de produto, como é óbvio, mas também que lhes compram muito, pelo menos em termos de visitas, tráfego, também é diferente a relação de nós que temos com o Brasil. Eles não, eles lá, por exemplo, lançam determinado, voltando atrás, das aves exóticas, eles lançam, o espanhol lança, e na América do Sul, que falando de espanhol, de Latam, todos eles conseguem, o Google mostra os resultados de Espanha e todos eles consomem aqueles conteúdos de Espanha e conseguem perceber. Mas olha uma coisa, por exemplo... Ou seja, e a nossa relação com os brasileiros o meu site emprego30dias.com e a minha loja online, a Noctula Store, eu vendo montes de modelos editáveis de currículo em Word para o Brasil. Tenho montes de pessoal do Brasil e eu tenho, por exemplo, no LinkedIn, eu tenho 50 e tal mil seguidores, 90 e tal % são do Brasil. Ou seja... São brasileiros. Tu sabes se a língua portuguesa, o português do Brasil, o português de Portugal é um bocadinho diferente e às vezes pode ser isso que há um bloqueio quando eu estou a consultar um brasileiro, um vídeo de um brasileiro, não me revejo porque na forma de falar é muito diferente. Ou ao contrário. Acontece isso com os espanhóis dos que falam espanhol na Argentina. Exato. E em Espanha ou não? Sabes disso? É assim, há essa diferença, atenção, em termos de muitas palavras, eles são todos os países da América do Sul, Argentina... Até quando vemos séries na Netflix, há palavras que são muito diferentes. Exatamente, é isso mesmo, Pedro. Mas para eles o espanhol mesmo de cidadão e o espanhol idioma, é que é a base, é o principal de tudo. É giro porque alguns países da América Latina dizem veículo e em Espanha dizem coche, não é? E nós, veículo, como é que os gajos dizem veículo? Então não dizem coche? Não, e é giro perceber estas cenas eu vejo algumas séries, gosto muito do cinema espanhol e vejo muita coisa espanhola vejo muita coisa na Netflix, tenho apanhado muita coisa mexicana e principalmente mexicana. Com uma qualidade brutal. E então apanho essas diferenças, eu falo bem espanhol, eu apanho essas diferenças no espanhol da América Latina e do espanhol de Espanha.
E Pedro, ainda não percebi bem, mas as diferenças são tão grandes ou inferiores às de português de Portugal e português do Brasil? Se calhar inferiores, É assim, diria. Ok. Diria, porque o Brasil, sim, o eu também brasileiro tem concordo. muito mais diferença, o português do Brasil tem muita diferença em relação ao português de Portugal. Que eu não Top. vejo tanto, não sei, Miguel, qual é a tua opinião? Não vejo tanto que É um verdade, sim, sim, espanhol é do verdade. Chile ou do México seja um espanhol tão diferente. Epá, só se tiver, do espanhol central, se estiveres a falar ali norte de Espanha, aquilo é quase português misturado com espanhol, não é? Se estiveres a falar da Andaluzia, não, estou a falar o espanhol central de Espanha, tem uma ou outra palavra que é diferente, mas a construção Castelhano. frásica parece-me parecida. Posso estar a dizer asneiras, Miguel? Uhum. Top. Não, eu também concordo, Pedro. Mas o brasileiro, é assim, eles não sabem nada de Portugal, nem querem saber de Portugal. Ponto, é isto. De uma forma geral, ok, agora, pronto, eles estão a vir muito para cá, etc, etc. Mas são muitos milhões. Eles não sabem, não consomem música portuguesa, filmes e séries não existe Sim. lá no Brasil. Cultura portuguesa, grande parte dos brasileiros, a ideia que tem de Portugal é que nós portugueses fomos lá roubar o ouro deles. É isto. E se nós Ponto final. falarmos muito rapidamente, eles não nos percebem. Acabou. Eles não nos percebem. Exatamente. Nós percebemos porque Exatamente. desde miúdos víamos as Não telenovelas percebem brasileiras com os nossos pais, não é? Mas os brasileiros, epá, eu já fiz vídeos para o Brasil, eu tenho o livro lançado também no Brasil, e eles dizem que no meu caso conseguem perceber-me, porque eu abro as palavras e falo e não sei o quê. Apesar de às vezes falar um bocado rápido, eu abro bastante as palavras e eles percebem-me. Dizem que a maior parte dos portugueses eles não conseguem perceber. E eu tive uma experiência Lá até está, Pedro, mas foi preciso fazer... Diz, desculpa. Força, Não, tive uma experiência força. com um Desculpa, brasileiro sim. mais velho, de 60 e tal anos, há um ano e tal, na sauna, em que pá, nós estávamos a falar, estavam várias pessoas na sauna e nós estávamos a falar assim rapidamente, entre portugueses, não sei o quê, e ele não dizia nada. E então nós dissemos assim, até você não diz nada, não sei o quê. E o homem estava completamente desligado e tocaram-lhe assim na perna. Então, não diz nada. E ele, não percebo nada do que estão dizendo. E nós assim, pois, lá está. O homem é brasileiro e para ele é como se estivéssemos a falar espanhol. Ou... Estás a ver? É estranho. Quando nós falamos muito rápido, o brasileiro não nos percebe. E desliga. Sim. O cérebro desliga mesmo. É verdade. É verdade. E em relação ao espanhol, agora voltando ao espanhol, lá está. É diferente como os da América, como é que olham para a Espanha. É logo a partir daí é diferente. Mas voltando ao empresário espanhol, eles já sabem que a internet vão gerar ali muito dinheiro, muito negócio. Já sabem isso. Pronto, porque já tem um mercado mais maduro em termos de digital. E então apostam fortemente. Eles não se importam. Também têm grandes empresas a apostar muito no digital. Tem lá as Zaras e essas coisas todas. E grandes marcas, grandes bancos. E então, o que é que eles fazem? Eles não se importam de pagar 3 mil euros, 4 mil euros por mês para trabalhar, seja o que for do marketing digital, mas também querem obter resultados, como é óbvio. Mas não se importam de pagar. Ou seja, uma percentagem de lucros ou uma percentagem qualquer... Está sempre canalizada para isso. Sempre no marketing digital. Sim. Sempre. Eu até posso dar um exemplo. Uma vez fui contactado por uma agência de Espanha que queria entrar cá em Portugal para um franchising de bombas de gasolina. Era fast fuel. Ou seja, lá era em Espanha muito conhecida. E podes dizer o nome assim abertamente? Gasolina. Fast fuel, okay. sim. Ainda não conseguiram entrar cá. Por diversos problemas. Mas eu acho que o grande problema é a diferença realmente de Portugal e Espanha. E eles participavam em várias feiras desse género, estavam cá presentes, etc. Ou seja, o que é que ele queria? Ele já queria trabalhar o marketing digital. Ele queria Facebook Ads, queria Instagram Ads, ele queria publicidade no Google. Ele já sabia o que queria e não se importava de pagar. Pois. Pronto, mas na altura eu não avancei porque eu só faço SEO e pronto. E não tive. E depois até encaminhei para outra agência que eu conheço. Mas para dizer o quê? Era um senhor já também com os seus 60 e poucos anos e já sabia o que queria em termos digital. Pois. Se nós olharmos para as nossas PMEs portuguesas, e eu já dei muitas palestras em algumas na EP daqui do Porto, e consegui perceber muito bem a diferença, as PMEs portuguesas ainda não têm um mindset virado para aí. Parece que tu caíste de outro planeta, tipo, tu estás a falar de quê? Exatamente. Exatamente. E depois não tem, é mesmo isso, Pedro. E depois não vêm ter comigo e perguntam, olha, mas o que é isso? Para que serve? Que vantagem que eu posso tirar para o meu negócio? É nada. Tipo, que nó não serve. Eles acham que tu estás a tentar vender-lhes não sei o quê, a enganá-los. Exato. Não é isso que tu pensas. Não é isso que eu sinto. Porquê? Okay. Porque eu sempre falo de SEO
Sempre que falo de SEO, eu não falo por nós técnicos nenhum, eu falo o básico dos básicos. É vender na internet através dos resultados não pagos do Google. Tento ser o mais simples possível. Porquê? Porque isto é uma área que ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que nós fazemos, como é que nós fazemos. E então, para o empresário, o PME, lá está, seja grande empresa, média ou pequena, ou mesmo até pequena, alguns, lá está, o mais jovem já começa a perceber e sabem a necessidade disto. E mesmo até do copy, a importância do copy e essa coisa toda. Mas não há aquilo mais. Quanto é que custa? Pá, isso é muito caro, isso é muito dinheiro. Ainda não valorizam o trabalho do digital. Depois começam por onde? A pagar anúncios. Porquê? Deixam ali 100 euros, conseguem 5, 6 contactos, têm compras e ficam todos contentes. Afinal o digital funciona. Mas isto é os primeiros meses. E depois a questão é outra. Isto para dizer, em termos de mindset mentalizado do empresário português, ainda estamos muito então, mas diz uma coisa, vamos pegar aqui nos anúncios. Eu uso as duas estratégias, uma complementa a outra. Mas eu vejo os anúncios como, se eu precisar de vendas rápidas, eu com os anúncios consigo rapidamente, testo 3 ou 4 anúncios e consigo identificar qual é o que tem maior taxa de conversão, ativo mais dinheiro naquele e consigo boas conversões nos anúncios. Ou seja, achas que ainda há muita mentalidade na maior parte desses empresários do género, eu como vejo imediatamente vendas porque liguei os anúncios, vou-me esquecer do resto que é longo prazo. Porque assim, o Search Engine Optimization, a otimização dos sites para motores de busca, é uma coisa que tu fazes e que, se não tiveres anúncios, podes estar 1 ano ou 2 sem ter resultados à custa daquilo. Não é? Tu organicamente, aquilo é uma coisa para tu pensares para longo prazo, para construires um castelo e ser complementado com outras estratégias. Achas que o português ainda vê muito, mete anúncio, isto vende, não quero mais nada, é só isto. É que no dia em que o anúncio deixar de resultar, Pedro, porque é no dia em que o anúncio, por exemplo, o algoritmo mudou a apresentação do teu anúncio, ou o leilão do anúncio já não te favorece naquela palavra-chave ou naquele tipo de publicação, no dia em que acontecer isso, estás lixado. Não sei, estou a dizer asneira. É assim, há aqui duas questões. Não, Pedro, não. Há aqui duas questões importantes. E uma complementa a outra. O empresário português quer ver resultados rápidos, sim, ok, investe ali algum dinheiro nos anúncios para ter resultados aquilo rápidos. E não quer mais nada. E eles veem, ou seja, eles sabem que estão a pagar e vê lá o anúnciozinho, que eles fazem a pesquisa e vê lá o anúncio da empresa e veem as coisas. Ok. Depois tem esse fator, vê, ok. Pois, exatamente. E depois é assim, aquilo começa um vício. Ora bem, se eu investir 100 euros e tenho X conversões, X compras, então vou investir já 200. A coisa começa a correr bem, vou investir 500. Isto acontece muito nas lojas online. Depois há o outro lado da moeda. Passado um ano, ele já está a investir, sei lá, no ano se calhar já investiu para aí 5 mil euros ou 10 mil euros. E depois percebe-se que há um problema qualquer nos anúncios e desligam os anúncios todos por algum motivo. Às vezes, sei lá, alguém se enganou e não vende nada durante 2 meses. Zero. E depois aí é o pânico total. Ou seja, porque ficaram dependentes muito tempo dos anúncios e depois telefonam para amigos e conhecidos para saber o que é que se passa, que querem alternativas, porque aquilo, para além de estar a ficar muito mais caro, já se desligarem não tem negócio. Exatamente. E eu estou a sentir muito isso. É muito giro. Muitas lojas online que vêm ter comigo porque já perceberam isto. Estão a pagar já muito dinheiro, o Google está a ficar muito caro. Quem diz o Google, todas as plataformas. Mas o Google está a ficar mais caro, as palavras-chave, e eles estão a investir mais dinheiro. Os resultados são praticamente os mesmos, ok? Em termos de vendas. Pode afinar aqui a colar, melhorar um bocadinho mais. E não tem o outro complemento para o dia em que isto tiver que cair. Exatamente. Ou seja, é aquilo que eu costumo dizer, nunca meter os ovos todos na mesma cesta. Aquilo que nós já sabemos. Porque senão vai dar, mais tarde ou mais cedo, vai dar errado, vai dar alguma coisa, vai correr mal. E depois, onde é que eu entro nisto? Como é que eu vendo SEO e dizer ao cliente, meus senhores, vocês vão me pagar X e não vão ver nada, mas eu não garanto resultados. E não vão ver nada, exatamente. Eu tive que estudar e tive de aprender muito como é que eu iria vender um serviço destes. Para além de adorar SEO e ser um apaixonado por isto, que já estou nichado há bastantes anos, sim. Mas os outros não querem saber disso para nada. E criei a minha empresa. Exatamente, criei a minha empresa já agora, SEOlabs.pt. Depois nas notas dos episódios, nas notas dos episódios, depois vamos-te pedir tudo o que tu queiras divulgar, redes sociais, site da empresa, contactos, metemos nas notas do episódio. Pedro, ok, agradeço. Ou seja, também agora vou percebendo também com o SEO que consigo criar os meus projetos
de nicho e ganhar dinheiro com isso Os também. teus próprios. E serve também, já agora, para... Adoro tem isso. vários. Para Portugal, Adoro isso. para Portugal, Brasil, já tive Espera aí, deixa-me só fazer aqui, um parênteses. Eu e o Sim. Francisco falámos nisso, não sei quando é que foi, há pouco tempo, e um amigo meu também, eu durante muitos anos trabalhei para desenvolver os projetos dos outros, mas apercebi-me que a determinada altura está na altura de tudo o que eu sei usar para desenvolver os meus próprios projetos. Isso é poderosíssimo. Sim, é engraçado. Pedro, em Espanha já o fazem há muitos anos, os profissionais da SEO. Pois, é engraçado porque muito engraçado. Já pensei, desde que estou aqui a ouvir-te, em colocar-te essa pergunta se tu não te ias a meter no teu próprio negócio. E é o que acontece muito com copywriters, e eu também em breve estou cada vez mais a pensar, esta gente não percebe nada, não percebe que isto tem muito valor. Pronto, não interessa. Vou montar eu o meu negócio, quem sabe até concorrencio diretamente um cliente que... Esse tal cliente que eu estive a falar, Pedro, no último episódio contigo, que ele não via o valor. Ele não tem noção do dinheiro que ele não ganha ao não otimizar as conversões, como eu gostava de fazer. E eu fico ali... mas se eu pegar no negócio deste gajo, no mesmo modelo, mas fizer as coisas bem, exato, rebento com ele. Claro. E há muito, é muito isso. Às vezes eu fico com vontade, não queres? Pronto, está bem, está-se bem. Então espera aí. Vemo-nos daqui a 1 ano ou 2. Eu vou-te dizer, eu acho que ele não vai levar a mal por eu dizer isto. O Ricardo Matias tem uma agência de comunicação, que é a Volúpio, e ele... confessou-me, não é? Há uns anos, eu estou farto, gosto de fazer isto e pagam para fazer isto, mas estou farto de criar projetos de milhões para os meus clientes. E, portanto, está na altura de eu começar a trabalhar para os meus projetos próprios. E é isso que tu estás a fazer, Miguel. Isso acho brilhante. Vou dar aqui um exemplo. Utilizamos muitas ferramentas no nosso dia-a-dia, como é óbvio. Uma delas que eu estou sempre, todos os dias, quase toda a hora, são ferramentas para estudo de keywords. Ou seja, para sabermos aquelas ferramentas básicas que andam aí no mercado, como a AbreSuggest do Neil Patel, essa é uma delas, mas utilizamos outras. Usas o Answer the Public? Pronto, que eu gosto. Também, às vezes. Mas para além dessas, muitas mais. O que é que eu faço? Eu meto os concorrentes todos em determinadas ferramentas e sei quais são os keywords que eles estão a trabalhar e vou ali buscar também muitas keywords novas para eu trabalhar. Ou para mim ou para os meus clientes. Isso é muito bom. Por exemplo, e passo muitas horas ali. E vou percebendo nichos. E vou ter que olhar para a concorrência. O que é para mim a concorrência? Vou dar-vos um exemplo. Eu falo muito vou dar 3 exemplos. E um dos nichos que já tem há muitos anos, até está meio parado, e aquilo posiciona e desposiciona e torna a posicionar. Nem está a converter para nada. Aquilo está mesmo... Pronto, foi testes, digamos que foi um teste de SEO. Que é de alheiras. Percebi que alheiras tem muita procura. Sim, alheiras, muita procura. Tu revelas assim o teu nicho tem... publicamente? É. Este sim, não tenho problemas nenhum, porque aproveito para as minhas formações. Está bem. Aproveito para as minhas formações. Normalmente isto foi copiado há pouco tempo. As pessoas nunca revelam porque parece um espertalhão que vai-te copiar imediatamente. Isso não me preocupa. Olha, se me copiar é sinal que eu estou a trabalhar bem. Sim. E gostam do que estou a fazer, não é? É essa a ideia que eu tenho. Mas pronto, algumas partilho, outros não, é evidente. Mas vou aqui partilhar 2 com vocês, novos, que vou arrancar brevemente. Só para vocês terem para ficar aqui uma ideia como é que podemos criar os nossos projetos pessoais. Projetos para ganhar dinheiro ou para o que alheiras. E então, alheiras. E o que é que as pessoas pesquisavam? As pessoas pesquisavam por receitas de alheiras. O que é que elas querem ver? Por exemplo, como fazer alheira no forno. Alheiras com batatas fritas. Ou seja, o que é que eu tinha que fazer? Dar-lhes o conteúdo com as receitas. Alheira vegetariana. Assim foi. Contratei uma pessoa. Por exemplo, criámos ali 10, 20 artigos, na altura, nem fui eu que escrevi, são pessoas que trabalham comigo, como é óbvio. 10, 20 artigos, aquilo posicionou tudo, que foi uma coisa muito bem. Porquê? Já estava porque não havia concorrência. Não tanto, Francisco, não tanto. Sim, claro, porque o Google demora um bocadinho a passar no site e tal. Pois, mas tenho um projeto que foi isso, que aconteceu dessa forma. Sim. E só para dizer, muito rapidamente, para não depois esqueço-me, lá está. E aquilo correu muito bem e podia converter aquilo, mas não, pronto, aquilo depois dá como exemplo. É um micro nicho de alheiras. O que é que eu podia fazer dali? Compactar aquelas receitas todas e adicionar outras mais, fazer um pequeno e-book ou um pequeno livro
e vender aquilo a 2 euros, ou 5 euros, ou 10 euros. Esse era o meu objetivo. Ok. Mas acabei por não fazer nada. Porquê? Pronto, mas isto é possível. Porque comecei, lá está, a divulgar demais das minhas formações e os testes de SEO que eu ia fazendo, pá, e achei que aquilo mais tarde ou mais cedo podia cair no ridículo. Ou seja, porque as pessoas, vou aqui, tenho aqui entrei aqui neste site e agora tenho aqui uma conversão, tenho aqui um e-book, tenho qualquer coisa para vender. Pronto, achei que não seria correto e acabei por... Sim, Pedro. Não. Eu não tenho problema nenhum nisso. As pessoas entram em todos os meus sites e está lá sempre, ou está a indicação onde é que está o meu livro, o meu curso online, os meus currículos, não tenho, quero vender. Não te estou a obrigar a comprar. Está aqui conteúdo e eu tenho coisas para vender, certo, e quero que saibas disso. Não tenho vergonha nenhuma de mostrar que tenho livros e cursos e subscrições e é assim, estou-me a borrifar. Não te estou a pegar no pescoço e a dizer, vais comprar esta porcaria. Não. Claro, mas eu pensei assim, ok, se eu estou a divulgar isto em informações ou palestras, ou seja o que for, há tendência a irem visitar. E depois, quer dizer, este tipo anda aqui a querer vender alguma coisa, vem aqui buscar, Exato, vem aqui buscar pessoas e quer vender aqui. Porquê que eu vou dar workshops? Porquê que eu dou workshops sobre como conseguir emprego em 30 dias? Porque eu sei que alguns dos participantes, presenciais ou online, ou não sei o que, eu no final tenho lá o link para a minha loja online, quando é online, presencial, eu sei que grande parte dos participantes, adorando aquilo, vão-me comprar o livro e querem um autógrafo. Então, mas qual é o problema? Sim, mas eu acho que, sim, claro, nesse caso, Miguel, eu acho que também converto dessa forma. Nesse caso, eu acho que tu convencias melhor ao explicando exatamente. Reparem, tem aqui este site que já não atualizo desde 2015 e este é o dinheiro que eu ganhei. Exatamente. A vender apenas um. E só vendo este e-book. Imaginem vocês que estão aí o dia todo a desenvolver o site. Quanto é que vocês podem ganhar? Acho que era mais persuasivo. É verdade. Pois, concordo. No fundo, lá está, concordo com vocês. Só te estamos a dar... No fundo, faz sentido, Miguel, é verdade. Estamos só te estamos a dar na cabeça porque é uma crença. Ou seja, tu estavas com a crença de que as pessoas vão levar a mal por ele estar a dar conteúdo e depois mostrar que tem aqui um e-book para venda. Estás a obrigar alguém a comprar o e-book? De certa forma não, claro que não. As pessoas podem ver ali a receita e depois, neste e-book eu tenho mais 10 não sei o quê. Não quero lá saber, não sei. Pronto, mas eu também não te estou a obrigar a ir comprar o e-book. É mesmo para demonstrar, aqui está a prova que o que eu estou a dizer funciona. Aqui está, reparem. Faz o e-book da Alheiras. Sim, faz sentido, Francisco, é verdade. Faz sentido. Entretanto já copiaram também exatamente o meu site, o template, tudo, e já colocaram também lá qualquer coisa à venda, qualquer coisa. Sim. Isso está engraçado que eu nas minhas aulas vou pronto. Achei engraçado e vou partilhar essas questões. Sim. Ou seja, dois nichos muito que eu vou apostar fortemente. Não sei se devias revelar. Vais revelar porquê? Não tenho problemas, porque vocês já perceberam. É que os espanhóis estão a limpar. Os espanhóis, quando digo espanhóis, são as empresas de Espanha, estão a limpar a nossa SERP, ou seja, os resultados do Google para aquele nicho. São os folhetos de supermercados. Aqueles folhetos que nós encontramos no Continente, no Intermarché, aqueles folhetos em papel, mas em digital, em PDF. Ou seja, há uma empresa de Barcelona que é Tiendo, acho que é assim, Tiendo.com, que só tem portais disso. Em vários países eles já faturam milhões. O que eles fazem é exatamente partilhar esses folhetos, sim, para vários países. É um portal onde tem folhetos de supermercados, de Vortens, da vida, ou seja, todos os nichos que tenham folhetos, está tudo agregado nesse portal deles. E depois como é que eles ganham dinheiro? E eu pensei assim, estamos cá em Portugal. Publicidade de Google, AdSense. Não sei se vocês conhecem, AdSense. Procuras, anúncios Google, promoções, Vorten. Para além da base de dados, se calhar. Ok. Exatamente, lá os anúnciozinhos, clica nos anúncios, em milhares de visitas, cada clique sair a 10 cêntimos, vezes X visitas, que são milhares de visitas por mês. Eu faço a pergunta porque eu gosto que as pessoas lá em casa percebam. Miguel, diz, Francisco. Ok. O que me confunde muito com... É que tu és tipo... Como confundo muito nas pessoas que montam esses negócios é que não entregam realmente muito valor. Custa-me... Eu acho que há uma parte das pessoas que está na net que é tipo, sou um espertalhão e vou entrar aqui num nicho e depois ponho aqui estes PDFs. Isso é um negócio de espertalhão. Eu nunca não gostaria nunca de ter. Depois eu estou mais naquele de pronto, há um problema, vou ajudar as pessoas a resolver esse problema. Se calhar não vou ter milhões de visitantes, mas
o que é que estás a fazer na net? Estás a fazer um site com folhetos e ganhas dinheiro com um clique. Pá, não é um negócio que eu acho muito sexy. E tu, como é que te situas a esse nível? Não sei se estás a perceber o que eu estou a tentar dizer. Francisco. Sim, estou a perceber. Primeiro, como eu acabei de dizer, há uma empresa de Barcelona que está cá em Portugal a faturar milhões. Exato. Logo isso, com os folhetos. Ok? É Tiendo ou Tindeu, como já disse, .com. Ou seja, então, eu penso assim, se eles estão a faturar milhões e estão no mercado português, é porque também querem estar aqui neste mercado e querem faturar também cá em Portugal. Até porque que nós portugueses não vamos à luta e não vamos à concorrência? Não sei, tentar, de certa forma, conseguir ali o nosso espaço. Tem que ser os outros a virem comer o nosso espaço, entre aspas, como é óbvio. Então, é aí que eu entro. Eu deteto esses nichos, essas áreas de negócio, não há concorrência ou concorrência baixa no Google, não é? Em termos de resultados, é aí que eu vou apostar. Ponto final. E estou super à vontade com isso, não tenho problema. Ou seja, tu basicamente é como o pessoal na Bolsa que identifica quais são as empresas que têm potencial para crescer 100 vezes nos próximos 5 ou 10 anos, tu identificas mais ou menos isso, que é onde é que estão aqui nichos não explorados, onde nós podemos atacar, é mais ou menos isso. Mas é que nem... Sim. Mas se calhar não são nichos que ele acredita que vão crescer nos próximos 10 anos, são nichos que ninguém se está interessado. Não posso... É assim, Francisco, eu faço a avaliação primeiro e se perceber que há ali naquele nicho, com pouca concorrência, mas há procura por parte dos portugueses, ou seja, quando vão para pesquisar por aqueles termos, aquele nicho, é ali que eu vou apostar. Se há procura, então eu vou dar as respostas. Exato. É isto. Não... E depois é assim, é pensar nos meus projetos próprios. O que é que os meus clientes fazem? Têm lojas online, têm projetos de informação e eu trabalho para eles, ajudá-los a eles a faturarem mais. Exato. E lá está, voltando atrás daquilo que o Pedro referiu. Estás farto. Então, faço para eles, faço para mim. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Faço para mim. Criei uma empresa. Se é ético, se não é. Eu criei uma empresa no início deste ano, que há dias perguntaram-me se eu prestava serviço. Eu criei uma empresa de desenvolvimento de conteúdos para portais web, lojas online, e-commerce, não sei o quê. E é engraçado que é uma empresa que existe, que se chama 4ou7, é mesmo 4ou7.com, se fores aí. Só tem uma página de entrada. 4ou7. Porquê? Porque a minha namorada é minha sócia, o número favorito dela é o 4, o meu número favorito é o 7. E então a empresa chama-se 4ou7. Pronto, são os nossos números favoritos. E aquilo é uma empresa, basicamente, para desenvolver conteúdos para portais web, mas é só para os meus projetos internos. Não presto serviço a ninguém externamente. E então há dias perguntaram, então mas tu desenvolves-me aqui, não sei o que. Não, é só para mim. Exatamente nesta coisa que é, eu já sei como é que faço. E portanto, o Ricardo Matias já sabe, e ele presta serviço com a empresa dele a uma série de clientes. Eu estou farto de enriquecer os meus clientes. Então quero enriquecer-me é no âmbito dos projetos que eu sonho desenvolver. Então essa 4ou7 tem, acho que são 6 projetos ou uma coisa do género, que são os 6 projetos, as 6 marcas que eu estou, que desenvolvi e que estou neste momento a gerir. E pareceu estranho a esse meu amigo quando eu estava a comentar, eu criei uma empresa só para gerir os meus próprios projetos e só para desenvolver conteúdos para os meus próprios projetos. Parece um bocado egocêntrico, mas é neste formato que é. Nós já temos aqui os conhecimentos. Não, faz todo sentido. Temos os conhecimentos para fazer os outros ganhar muito. Não, mas não quero isso. Eu quero os nossos projetos, alavancá-los e fazê-los escalar. E eu acho que os profissionais... Eu acho muito... Exatamente, é isso. Sou da mesma opinião. Ter chegado a essa fase de... eu podia continuar a fazer para os outros em prestação de serviço o resto da vida, mas a dada altura começo a olhar para mim. Pronto, porque é que eu faço só para os outros? Vou fazer para os meus projetos, para aquilo que eu sonho desenvolver. Exatamente. Adoro isso. É isso, Pedro. No fundo é assim, eu poderia estar aqui a falar também em projetos, lá está, ficar mais bonito do que nichos e daquilo, como o Francisco referiu e bem, há muito essa ideia do artista que vai para a net, para aquelas nichos e faz ali umas coisas. É uma obscura, tipo, em fóruns esquisitos. Existe, que vendo cenas que não acrescentam grande valor, mas ganham uns 3 ou 4 euros com e-books. A mim mete um bocadinho de confusão. Pronto, é verdade. Claro, existem muitas áreas de negócio online que, pronto, não agrada a tudo e todos. Mas uma coisa é certa. O que tiver que trabalhar para conseguir já proveito para o meu negócio, eu faço. Seja em que nicho for. Há nichos que eu não trabalho. No caso do gaming, não trabalho. Pronto. Mas porquê? Não algum faço, motivo pessoal ou profissional? O resto,
Não gosto. Ok, simplesmente não pronto, gosto. eu também não. Há nichos que eu não gosto, não trabalho. Não Não gosto. Ok. Só por mesmo, não consigo. Acho que é uma área que eu não consegui Ok. mesmo. Não Eu consigo. detesto indústria, Não por consigo, exemplo, não na vale área a da pena. consultoria ambiental, eu detesto indústria e resíduos e... esquece, não há serviços disso na minha empresa. Fechámos isso tudo. Pois é por aí, Pedro, exato, é isso. Felizmente também já tenho essa autoridade, entre aspas, não é? De escolher um bocadinho o que é que posso trabalhar e aquilo que Portanto, não não quero interpretes trabalhar. as nossas perguntas Felizmente. como... Isto é Não, não, perguntas para não, não, que não, do não, outro não, lado não, as não, não. pessoas Estamos a percebam conversar. que é uma decisão Exatamente. consciente. Não trabalho nisto porquê? Porque não gosto. E o não gosto é uma justificação hiper válida. Mostra que estás Sim, claro que focado. sim. Sim, eu estou a entender, Pedro, claro que sim, atenção. E espero estar aqui a contribuir também para a Sim, vossa sim, audiência. sim. Isso é que é o mais Não, importante. isto é giro, porque às vezes as pessoas podem ficar com a sensação de eu e o Francisco discordamos um do outro com determinadas coisas e pode ficar naquele tipo, Fónix, os gajos nem se entendiam. Não, isto aqui é exatamente uma cena de reflexão. Eu não tenho que dizer, Francisco, sim, concordo contigo. E dizer, não concordo nada, mas foi só para não ficar mal no episódio. Não, é reflexão. E a reflexão leva muitas vezes a nós... Claro. Mas não porquê? Então, não concordo nada com isso. É nós abertamente a expormos, mas pode haver pessoas que ficam um bocado tipo, Fónix, os gajos estiveram ali a esfaquear-me de um lado. Não, ninguém está a esfaquear. Pode. Vamos tentar perceber. E adoro isso que tu estás a dizer. É um debate de Não, ideias. gaming sim. não gosto e, portanto, não. É um debate Não de ideias. presto serviços nessa área. Exatamente, pronto. Mas tenho clientes também, como é óbvio, os clientes são uma boa porcentagem da minha Para já. faturação e cada vez mais. Para já. Pronto, para já, Os exatamente. projetos Exatamente, a próprios, qualquer momento a dada aquilo- altura, podem ganhar dimensão. Exatamente. Outra área de negócio que eu descobri, área de negócio, ou seja, outro projeto que vou arrancar muito em breve, que já está tudo alinhado e pensado, é sobre não são máscaras, são fatos de carnaval, fatos para o Halloween, ou seja, não é máscaras, aqueles fatos todos de polícia, de mulher polícia, de super mulher, no fundo Tens são fatos de ideias carnaval. originais de E negócio? Mas porquê essa ideia? Não são originais. Quando eu faço estudo de Pesquisas. keywords para outras empresas, clientes ou não, eu pesquiso Descobres. e vou bater ali. Ou seja, há aquela palavra-chave que tem um volume de procura no Google interessante. E eu vou analisar a concorrência. Afinal estão aqui as empresas espanholas. Quando aparecem as empresas Pois. espanholas, é sinal que esse nicho Ok. dá dinheiro. E aquilo alerta-me logo. Exatamente. E depois vou estudando aquilo. E vou por ali, vou estudando Em se função fazem das publicidade, se não oportunidades que fazem. encontras. Ok, Sim. como tu andas Sim. ali Ou sempre seja, a até escarafunchar, a ver onde é que está, e depois vês estes Para gajos, os meus exato, clientes, estes não gajos só, são sim. bons, olha os espanhóis a entrar alto, eles só metem dinheiro onde há dinheiro a ganhar. Ok. Exatamente. Porquê? Porque já são experientes Ok. no mercado. Vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos atrás, há cerca de 4, 5 anos atrás, percebi que coberturas para piscinas tinha ali uma procura interessante. Quando digo procura interessante, no Google seria ali 200 pesquisas em média por mês. Não é muito, mas para o nicho que é, coberturas para piscinas, É específico. é um nicho que, exatamente, muito específico. Então criei ali vários artigos e aquilo começou a posicionar. Mas a minha ideia era tentar trabalhar mais até com afiliados, ou seja, empresas que Pois é, que eu te ia vendam perguntar. produtos para piscinas. Onde é que tu encontras os produtos Também trabalho para com vender? afiliados. Muita procura online e depende. Eu penso já previamente, antes de arrancar com qualquer nicho, penso se há afiliados, se não há, se vou vender e-book, se não vou, se o que é que já existe no mercado. Faço primeiro essa avaliação e depois é que vou encaminhando. E para esse projeto de coberturas para piscinas, ia só colocar afiliados da Google, o famoso AdSense. Não tinha pensado assim mais nada especial. Mas começou-me a cair contactos. Ou seja, na minha página tinha lá de contactos, começou-me a cair via formulário. Olha, quanto custa uma cobertura para piscina destas medidas, em cidade tal, não sei das quantas. Aquilo começou-me a cair. E pensei, então, qualquer coisa interessante. Quanto é que custa uma cobertura para piscina? Comecei a analisar online. As coberturas para piscinas em material mais fraco e mais baratas rondava tudo acima de 2.000 euros. Pensei, lá, se uma cobertura das mais baratas ronda os 2.000 euros, então eu, ganhando aqui uma percentagem destas leads, ainda posso vir aqui buscar algum... E pensei, das duas uma, ou vendo as leads aos proprietários, e os proprietários é que fazem, trabalham com o cliente, não é? Sim. Eu tenho um amigo, desculpa, estou a interromper, mas eu tenho um amigo que ele faz isso. Que há um esquema que é tipo, tu crias um site, não é esquema, é um trabalho. Primeiro. Como? Não percebi. Não é esquema, é um trabalho. Um trabalho. Aqui não há esquema nenhum, é trabalho. Sim, ele faz um trabalho que é,
pá, há aqui ele é cobertura, é para compor as telhas no telhado, é compor o telhado e não sei o quê, é isso que ele faz. O nicho dele é esse. As pessoas procuram, olha, pá, tenho uma chaminé ou não sei o quê, tenho um problema no telhado, numas telhas, não sei quantos. Ele consegue colocar o site dele em primeiro e depois coloca o número de telefone da empresa que faz esse serviço. E essa empresa depois dá-lhe uma percentagem. Depois ele tem uma cena que ele consegue, ele grava as chamadas que o cliente tem com o seu cliente tem com o outro cliente. E portanto ele ouve se houve transação ou não, e até eu já lhe disse, pá, e depois o que tu podes fazer é dar coaching a esse cliente, porque pá, se ele está ao telefone não responde bem. Portanto também existe esse formato em que tu, na Suíça também sei que há muito em francês, que é sites de, como é que é, para ter para conhecer uma pessoa, como é que se diz? De encontros. Sites de encontros. Tu procuras sites de encontros, top sites de encontros, e aparece-te um site, os 10 melhores sites de encontros, e depois são links de afiliados todos. Ok. Isso. Sim, também sim, existe sim, esse formato, também faz isso, ou já pensaste fazer isso? Não, isso não. Isso dá muito trabalho. Okay. Não, esse formato não faço. Dá muito trabalho. E tem muita concorrência, se calhar. E muita concorrência, sim, Pedro, exato. Tem muita concorrência. Nicho, mas no nicho das piscinas. Das piscinas. Tu crias o site, tipo, pá, e em vez de colocar o teu número de telefone, colocas o do cliente, o gajo telefona para lá, ou sei lá, como é que se faz aqui preciso de uma cobertura, e tu recebes. Pois, também podia ser. Mas eu até tenho aqui um problema. Okay. Até tenho aqui um problema neste nicho. Portanto, comecei a perceber que realmente começavam ali a cair leads, ou ganhava a porcentagem, ou vendia a lead. Ou seja, já tinha o contacto, e depois a parte comercial da empresa de piscinas. Mas como eu não conhecia ninguém, dos meus amigos, nem ninguém conhecido que trabalhasse nessa área das piscinas e culturas para piscinas, comecei a pesquisar online e a fazer uns telefonemas online. Garanto-vos, e com toda a sinceridade e com toda a verdade, o que vou dizer agora. Não consegui uma empresa que percebesse aquilo que eu queria. Não consegui uma empresa para eu conseguir ter uma parceria, para fazer uma parceria. Eles nem para leads, eu não digo leads. Não, porque eles pensavam que eram esquemas da internet. Foi sempre foi o que fui assistindo. Inclusive fui à feira em Viseu, aquela feira muito conhecida, esqueci-me agora o nome. Muito conhecida anualmente. Em Viseu, como é que se chama aquela feira? Sei. Feira de São Mateus. Exato. São Mateus, exatamente. Estava-me a falhar o nome agora, eu sou de Viseu, Fónix. Lá está, sou eu já com o meu cérebro a espalhar aqui as brancas. Ou seja, pronto, também estava lá a passar um fim de semana lá próximo, e fomos lá, fui visitar, nunca tinha lá ido, fui lá e vi lá o setor que tinham piscinas à venda, e eu fui falar com eles. Resposta de um responsável de uma das empresas: sim, isso parece interessante, mas olha, ligue-me daqui, portanto isto foi ali em agosto, setembro, naquela altura, olha, ligue-me só para o ano, para a primavera, porque vamos lançar um produto novo, que é uma piscina que tem não sei o quê, tem uns PTO. Sim, mas olha, eu não estou interessado nisso, é isto das coberturas. Sim, mas ligue-me nessa altura, depois voltamos a falar. Ou seja, não vi potencialidade nisto, não consegui, e os contactos sempre a cair. Não consegui uma empresa que me dissesse: ok, enviem para nós os contactos, nós damos X. Ou então, se nós vendermos, nós damos o valor da comissão. Não consegui uma empresa, removi logo o site da internet, pronto, e nunca mais deu em nada. A página do Facebook, de vez em quando, ainda caem lá contactos, a pedirem valores de coberturas. Tu não consegues encontrar um fornecedor fora de Portugal? Não. Agora, não, porque na altura também pode ser um espanhol. Portugal, nem explorei a Espanha. Poderia ser. Mas na altura nem fui para a Espanha. Na altura, por acaso, nem fiz essa pesquisa. Mas isto para perceber aqui a mentalidade ainda do mindset do empresário português. Não consegue ver, e não tinha nada a perder. Mas pronto, foi um projeto que tinha tudo para correr bem, e correu muito, muito mal. Muito mal. Ou seja, desisti mesmo completamente. E continua, como eu já disse há pouco, na minha página Facebook das piscinas, de coberturas para piscinas, de vez em quando lá cá ainda em contactos a perguntarem preços. Portanto, se alguém do outro lado tiver a ouvir e tiver soluções de coberturas para piscinas, exatamente, nas notas do episódio estão os contactos do Miguel e que vocês podem usar.
Isto é um dos muitos exemplos que pronto, corre bem, mas também corre mal. Tenho muitos exemplos que correm mal, em que de ter determinada área de negócio, de determinado nicho, mas que depois lanço e não acontece também, nada. olha, a maior parte das coisas que eu lancei correu mal. não deu em nada, pronto. Eu também tenho muitas. Mas pelo menos testámos e ficámos a saber. E afinámos, se calhar, para outras coisas. Outras foram bem sucedidas porque afinámos coisas que não funcionaram no passado e tirámos a aprendizagem dali. Exatamente, Pedro. É sempre uma aprendizagem constante. Por isso é que eu digo estudo todos os dias e sou um bocadinho nesse aspecto. Eu prefiro mais vale feito do que perfeito. Só que depois tenho ali uma loucura durante o mês, tem que estar tudo online, tudo prontinho, mas depois esqueço-me, vão perdendo. Acontecia isso ao Ricardo Matias, porque ele é muito bom designer e web designer e ele monta um projeto na internet, uma loja online, tudo com um design brutal em pouco tempo e durante muitos anos no passado, depois não passava dali. Ou seja, ele depois não trabalhava o Search Engine Optimization, não trabalhava as redes sociais, não trabalhava nem a parte orgânica, nem a parte patrocinada. Ou seja, criei o site e eu dizia-lhe, é o mesmo que tu fazes um doutoramento e metes o doutoramento numa gaveta. Alguém vai saber que tu fizeste o doutoramento? Ou, não é? Ninguém te vai encontrar no Google, ninguém te vai encontrar nas redes sociais. Está bonito o site, só que depois não sais daí. E ele durante muitos anos sentia isso, tinha montes de ideias, mas materializava-as ao ponto de criei o site e a loja online. Pronto. Só que o mundo nunca lá chegava. Pois, e acaba por desistir daquele projeto ou daquela área, acaba-se por desistir de tudo. Mas para complementar, já agora, Francisco, e para muitos que nos estão a ouvir certamente, pronto, quero só reforçar um bocadinho, puxando a brasa à minha sardinha, isto não são esquemas, não são... Eu não sei essa palavra, mas não estava correta. Sim, Francisco, eu sei, mas pronto, mas eu sinto muito isto, atenção, eu quando falo nisto nas minhas aulas, a malta fica logo toda, é isso que eu quero... Mas isto não, sabes que às vezes, sabes que o Francisco, como está em França e ele usa muitos termos franceses, ele às vezes tem dificuldade em determinadas palavras quando ele fala no português. Ele parece que fala bem português. Se tu fores pensar, é o scheme, um esquema é tipo... O esquema é um desenho. É um desenho. Sim. E nós em português esquema é um bocado estranho. Pois, por isso é que eu digo, um esquema, quando digo estou a falar, tipo, a traduzir de França para português, não significa exatamente. Sim, ele mesmo às vezes quando ele diz e quando vais verificar se sim é ou não para ti, não sei, ou seja, nós no português não construímos a frase conforme o Francisco a diz, porque ele viveu sempre na Suíça e em França e portanto tem aquele português um bocado... Claro. Sim, mas como eu ouço muito este esquema cá em Portugal, pronto, só para reforçar que isto dá imenso trabalho. Mas Francisco, eu conheci no ano passado, também numa feira e de conferências ligada a um setor muito específico, e que foi lá muitos oradores de marketing digital de várias áreas, e um deles era francês. E ele tinha a maior PBN da Europa. Exato, este PBN. Ele tinha uma rede de sites e blogs criadas por ele para ajudar outros sites de clientes ou projetos próprios a ranquear. Ou seja, isto é uma técnica que se utiliza muito em termos de SEO. Criamos redes de sites, ok? Vamos imaginar piscinas. Eu criei ali um pequeno site de tintas para piscinas, depois criei um outro site de coberturas para piscinas, produtos para piscinas. Ou seja, criar água para piscinas, por aí fora, e tudo para ranquear. Água para piscinas. Azulejos para piscinas. Olha, por exemplo, mas com o objetivo de ajudar o principal a ranquear. Ele tinha mais de 300 ou 500. Tu provavelmente conheces, Miguel, mas há sites em que tu podes comprar um site que a pessoa vai desistir e assim compras esse site que já tem, sei lá, 10 anos e que já está bem ranqueado e constróis o teu novo site a partir daquele. Sim. Eu o que faço, sim, também conheço. O que faço é comprar esses domínios. Ou seja, esses domínios aspirados, compro esses domínios que já tiveram alguma autoridade, analiso, avalio, compro e faço um projeto. Porque em termos de algoritmo do Google conta, ou seja, um domínio que tem 10 anos... ainda ajuda, sim. Não é?
Já começas. Ainda ajuda. Se não foi pirateado, entretanto, se não foi atacado por spam, ainda funciona. Mas também dá para ir buscar os conteúdos. Eu tenho projetos em que eu simplesmente fui buscar tudo. Meti tudo online e não tive trabalho de absolutamente nada. Tudo como? Ou seja, Peraí, não mas percebi. é legal. Não explicar para a percebi. audiência. Mas isso é Não legal. percebi. Tu vais ao arquivo.org, não é? Sim, Mas é exatamente. legal tu Vou a um site chamado... pegares nos Vou a um site conteúdos de outras pessoas e usar. Ok, vamos lá então decifrar isto tudo, em termos éticos e não só. O que é que eu faço? Deteto domínios aspirados, ok? Uma empresa, um portal de notícias, existiu há 10 anos atrás e de repente aquilo acabou, pronto. O domínio fica livre para compra. O que é que eu faço? Vou analisar esse domínio, se foi atacado por spam, quantas vezes foi utilizado, renovado, etc. Vou ver o historial e analisar o historial de todo aquele domínio. Como é que tu sabes E se ele percebo foi que realmente- atacado por spam? com ferramentas. E Temos que- ferramentas próprias. E que diferença é que faz? Sim. Se o site foi atacado por spam? Olha, deixa-me tentar Já não vou responder. utilizá-lo. Deixa-me tentar responder. É muito simples. É que se tu mandares e-mails para uma newsletter ou assim, a partir desse e-mail vão todos parar à caixa de spam. Ninguém os recebe na caixa de entrada. Logo por aí, mas já nem estou a falar desse aspecto. Eu estou a falar é que, vamos imaginar, se alguém da China ou da Rússia comprou esse domínio e fez um site ligado a, por exemplo, a meninas Tailândia. Estás então, lixado isso no acontece Google. muito. Eu não, exatamente. Ou seja, ele espremeu aquele domínio, a autoridade daquele domínio ao máximo para os portais Já dele não de vai conteúdo indexar nos Ou motores de seja, busca. aliás, já está queimado, Exato. nós dizemos. Eu não vou comprar aquele domínio. E há Eu já não vou comprar ferramentas aquele para domínio. saber isso. Isso é top. Sim. Que nos ajudam a analisar tudo Isso isso. é muito bom, pá. Então, portanto, compramos esse domínio. Vamos imaginar que o domínio está muito bom, tem alguma autoridade. Ok, compramos o domínio. Depois vamos analisar ao Wayback Machine, que é a mesma coisa, Web Archive, O arquivo. que é o mesmo site. Sim. Wayback Machine, o arquivo da web. E vou analisar os conteúdos. Coloco lá o domínio antigo e ele dá-me ali os conteúdos do site há 10 anos atrás. Sim. E se aquilo tiver bons conteúdos, se tiver uma secção de blog, que é como eu gosto, há uma ferramenta que vai buscar o site todo, as páginas todas. Top. Ou seja, E aquilo já está tudo indexado de há 10 anos para cá. Não. Está desindexado. E tem que estar desindexado. O Google, entretanto, como passou 10 anos, desindexou aquilo tudo. Mas para mim é isso que eu quero. Tem que estar desindexado. Porque se estivesse indexado no Google, gera conteúdo duplicado. Ok. Portanto, mais ninguém utilizou aquele conteúdo. Eu vou buscar aquele conteúdo todo, coloco no servidor, ligado àquele domínio, está feito. Em poucas horas, o projeto está online. Pronto. E então, Isto fazem isso muito. é legal uma técnica ou não? normal que se utiliza. Se é legal, é assim, o domínio está disponível para compra. Sim, é perfeitamente legal. Mas o conteúdo? Conteúdos. Não tem lá nenhuma observação, não tem lá nenhuma regra a dizer que não podemos copiar. Eu não estou a copiar nada. Eu fui buscar aquele conteúdo que desapareceu, e tenho a prova disso, que entretanto o Google já tinha desindexado. Temos a prova é quase como se os direitos é quase tipo quando expiram os direitos de autor ou quando expiram, por exemplo, saiu agora há pouco tempo um livro de 1980 do George não sei quê, porque expiraram os direitos de autor e então não sei quantas editoras lançaram versões daquele livro. Por exemplo, basicamente é isso. É como basicamente é isso, sim. Se tu encontras, acho que é uma cena tipo, se tu encontras uma carteira na rua, entregas à polícia. Se passar um ano, ninguém lá for, a carteira é tua. Há uma cena é um bocadinho isso. Em teoria, okay. sim. Ou seja, eu estou a utilizar... Também já ouvi falar em casas. Tipo, se uma casa estiver abandonada... Isso é em França. Passado um ano, mas isso acontece muito em França. Pronto, um ano. Pois, estou a dizer um ano, mas isso. não sei quantos anos é que é. Pá. Sim, mas cá em Portugal a lei já não é bem assim. Okay, em França acho que parece que é dessa forma. No fundo é assim, em termos de conteúdos, eu estou a copiar alguma coisa? Eu não estou a copiar nada. Estou a criar? Também não. Mas é assim, aquele conteúdo está perdido na web. Perdeu-se completamente. Aliás, já nem está na web. Já não tu tens é que ter uma prova a partir dessas ferramentas que tu usas para o caso de um dia teres que ir para tribunal, tens que ter uma prova, olha, está aqui, estava desindexado porque esta ferramenta mostra e portanto, ou seja, tu tens que conseguir provar isso se um dia tiveres que ir para tribunal por causa disso, certo? Exatamente. Mas também é assim, agora... Estou a pensar no pior cenário, não é? Isso é extremamente... Agora, mas imagina... Exatamente, exato. Porque, pode acontecer. Miguel, imagina, eu tenho um site... arrependi-me, estava a fazer aquele site, aquilo cria uma má imagem de mim, vou desanexar o site. Passa 10 anos, aparece-me outra vez, alguém pesquisa Francisco Teixeira, olha, aqui está este Chrome que fazia podcast em 2021 e não sei o quê.
Sim. Pode acontecer. ficar muito chateado. E se nessa calhar, altura. e se calhar até posso ser eu que tenha comprado esse domínio. E o Francisco pode Eu tenho ido lá buscar os processar-te? conteúdos. Se Que eu eu tenha apaguei o conhecimento, não. site, era com o objetivo que ele ficasse apagado, não é? Mas não há nada declarado. Mas está Onde é que está isso registado na escrito, net. Francisco? Tudo que está na net fica na net. Está registado na net. Ok, está registado na net o dia da compra e o dia em que não deixaste de ser E o passou dono a ser daquele domínio domínio. público. A informação. E passou a ser domínio público, ficou para, exatamente, passou a ser o domínio, o endereço ficou público, qualquer pessoa de nós pode comprar e utilizar para o que quiser. Ponto final. Ou seja, se vais ficar chateado, pá, claro que as pessoas ficam chateadas, como é evidente, e não vão gostar. Mas a questão é que, pronto, isto é um exemplo extremo que o Francisco está a dar, mas as pessoas não vão ter muito interesse em divulgar o conteúdo. O Francisco tinha não sei o quê. Vão mais a proteção de piscinas XPTO, ou seja, que ninguém quer saber do conteúdo Francisco, o que as pessoas querem saber é do conteúdo produto. Claro. Se calhar foi o Francisco que escreveu aquele conteúdo relacionado com aquele produto ou com aquele serviço. Mas... Pois, eu estou a perceber. Sim, eu gosto de meter não, é ser advogado do diabo. É bom ser advogado do diabo. Então, e se é bom pensarmos nisto? Pois. Sim. Pode acontecer, atenção, pode acontecer. Isso nunca vai acontecer, mas pode acontecer, Francisco. É assim, mas nós, quando digo nós profissionais do digital, não precisa ser da SEO, do digital, quando compramos um domínio desta forma, um domínio aspirado, e vamos utilizar aqueles conteúdos, temos de ter atenção que tipo de conteúdos é que lá estão, que tipo de site é que era aquele. Se é uma entidade bancária, se é uma associação, temos que ter aqui algum cuidado, não é? Alguma sensibilidade para não entrar muito naqueles campos. Claro que eu aí não iria fazer nada, absolutamente nada. Agora, quando são pequenos sites, portais de pequenas regiões, claro. Ok, isso, pronto, é um bocadinho, pá, é fazer, eu faço. Eu faço e sei que muitos fazem, e há muitas empresas digitais portuguesas que também fazem isso. Isto que eu estou a explicar, também fazem isso. Eu tenho no meu blog o exemplo de uma empresa portuguesa que foi desta maneira que cresceu cá em Portugal em termos de tráfego de novas visitas. Sim. Portanto, no meu blog, quando digo o blog que está no meu site... Mas diz-me uma coisa, Miguel. O Google não está cada vez mais a penalizar conteúdos, aliás, quantidade, porque há muito... Não sei se o Google provavelmente já sabe disso tudo, desses esquemas desse trabalho de vou buscar aqui 100 artigos do blog e tipo o meu site fica gigante. Sim, mas quando entras num artigo do blog aquilo é pobrezinho em qualidade, a pessoa não lhe traz grande valor. Portanto, acredito que o Google sabe, quando tu vais à página, ficas lá um segundo, vais-te embora, pronto. Isso também conta, claro. E se todas as vezes que as pessoas vão ao site vão-se logo embora, não haverá também esse perigo de ok, estou focado muito na quantidade, vou colocando aqui muitos artigos que estão livres, que eu posso aqui usar, não sei. Pergunta. Ok. Uma estratégia para isso. Como é que eu deste lado faço isso? Primeiro tenho que ter um estudo de keywords bem feito para aquele nicho. Vamos pegar no exemplo das piscinas. Eu sei que se eu for buscar aquele conteúdo ligado a piscinas e se falar dos azulejos azuis que fica bem, isso não tem interesse absolutamente nenhum. Mas se calhar vou aproveitar aqueles parágrafos, ali 3 ou 4 parágrafos, vou aproveitá-los e vou encaixar num outro artigo, ou em mais 2 ou 3, faço ali um mix em que vai encaixar ali perfeito o conteúdo todo, para aquela keyword que eu quero ranquear relacionada com a minha área, nesse caso as piscinas. É desta forma. E não é copiar e largar ali. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Há sempre ajustes para ter alguma... Muito para que o utilizador possa ter vontade de ler um artigo e depois dizer assim, já agora deixa-me também ver aqui o que ele diz de azulejos, passa ao seguinte, porque o Google gosta disto, ou seja, que tu não entres, leias e saltes fora, entras, passas ao artigo relacionado, ou seja, por isso é que é importante teres, também podes gostar de, ou teres hiperligações de uns artigos para os outros dentro do teu próprio site para ajudares o Google a construir uma árvore, como é que o teu site funciona, e ajudar o Google a perceber, as pessoas aqui dentro vão, no mínimo, ver quantas páginas, quantos minutos, eu consigo saber quantos minutos as pessoas passam, em média, no meu site. Isto tem um... Exatamente, mas depois há outro... Sim. E só completar.
Está aqui um feed. Não, isto é lento, nós demoramos um delay bocadinho qualquer. a ouvir-nos uns aos outros. Miguel, Eu ia dizer, só um bocadinho, Francisco, só um minuto para Vai. explicar esta questão do Pedro. Depois há o outro lado, ok? Há os conteúdos para aproveitarmos para criarmos realmente um projeto com pés e cabeça para o utilizador. Depois há o outro lado. Há outro lado em que nós compramos o domínio porque tem uma força boa, aceitável, aquele domínio em termos de autoridade na web, etc. E vamos criar ali um pequeno site com conteúdo por vezes que não tem nada a ver, não está ligado ao domínio. Por exemplo, se o domínio for piscinas, coberturas para piscinas.pt e o conteúdo fala de campismo, o que é que me interessa aqui? Apenas ir buscar a força daquele domínio, nada mais. O conteúdo não me interessa para nada. E vou buscar um link ali àquele conteúdo para apontar para dar força para o meu website. Isto também é outra estratégia. Portanto, nós temos que pensar sempre o que é que nós queremos. Quando vamos, ou seja, imagina, esta parte da compra estás a pensar, imagina que vais falar num site de campismo e aproveitas para linkar ao domínio das piscinas, tipo, no parque, vou inventar uma coisa, no parque campismo, não sei o quê, tem piscinas incríveis e este piscinas está linkado a um domínio que tem um peso brutal. Isso mesmo. Exatamente. Por isso é que as agências de comunicação me pagam artigos patrocinados dentro dos meus sites, porque os domínios que eu tenho estão hiper ranqueados. Eu tenho vários sites que têm artigos patrocinados, todos os meses recebo montes de artigos patrocinados de várias agências de Barcelona, por causa disso, então. É isso, é por causa disso, Claro. Miguel, tu, para os teus clientes, tu também escreves artigos ou só vais melhorar o existente? Eu não escrevo absolutamente nada. O que eu escrevo é só a estratégia. Ou seja, o que é que eu faço? Imaginar uma loja online. Logo a partir de quando abro a loja online, eu já percebo em termos de SEO como é que aquilo está. Se já fizeram estudo de keywords, se não fizeram, em termos técnicos, o próprio mapa do site, em termos de categorias, como é que ele está feito, etc. Pronto. E o que é que eu digo quando estou na primeira reunião com o cliente? Mais uma vez, voltando um bocadinho atrás, como é que eu vendo os meus serviços se ele me pagar, amanhã não vai ver resultados? Como é que eu vendo isto? Explicando. Ou seja, o cliente, tenho que explicar ao cliente como vou explicar à minha filha que tem 13 anos. É exatamente igual. Isto não é dizer mal do cliente, atenção. Não, claro, mas tem que ser assim, como se fosse para totó. Exato. Tem que ser assim. Exatamente. E muito transparente. Explico quais as vantagens para ele. Explico as melhorias que podem ser, isto tudo, portanto, ali numa conversa, tudo o que é que nós podemos melhorar para que o site apareça, focado para dar resposta aos utilizadores, que isso é mais importante, mas depois os utilizadores têm que fazer compras. Não é só ranquear keywords. Os utilizadores que chegam do Google, mediante o posicionamento dos termos ou das keywords, vêm parar ao site. E se não fizerem nada no site, alguma coisa se passa. Ou seja, se não fizerem compras, se não preencherem um formulário de pedido de orçamento, etc. Portanto, toda esta linha toda do potencial cliente, nós ajudamos o cliente. E é isto que eu explico. Pronto. Explicando tudo isto. Mas em termos de estratégia, não fazem a parte de copywriting, da escrita das páginas? Não, okay. Não, isso não. Não, isso não fazemos. E porquê que não fazemos? Porque normalmente o cliente tem sempre lá uma ou duas pessoas que vai fazer a implementação, ok? Vai implementar todo o que nós delineamos, a empresa vai implementar. E tem um parceiro externo, por exemplo, um copywriter externo? Ou... Sim, exatamente. Sim. Tem alguém que vai fazer aqueles trabalhos. Se o cliente me disser assim, como tenho neste momento o cliente, eu não quero saber nada disso, eu quero resultados e vocês fazem tudo o que acharem que têm que fazer. Claro, ao dizer-me isto, o cliente tem que acompanhar todo o processo. Sempre. O cliente tem que saber o que é que eu faço durante o mês. Tarefas todas feitas, ele tem acesso ao Trello, que é aquela ferramenta de gestão de tarefas, tem acesso a tudo isso. Agora, aí do nosso lado, então aí já implementamos. Mas quando se trata de copy, o que nós normalmente pedimos ao cliente. Porquê? Porque o cliente sabe melhor do que nós, do que é o produto dele, XPTO, o que é que aquilo faz. Aquela máquina de fazer não sei das quantas, o cliente é que sabe. Se o cliente me disser assim, pá, mas eu não sei nada, não sei isso, nem temos colaboradores que dentro fazem isso, sei das quantas, então o que é que fazemos? Temos pessoas que escrevem e depois temos pessoas que o cliente vai aprovar ou não. Nós escrevem, otimizando para o utilizador, como é óbvio, mas também a pensar um bocadinho com as palavras-chave, nas boas práticas. Sim. Exatamente, sim, as boas práticas que o Google gosta.
E depois lendo a prova ou não. Pronto. Mas nós não mexemos em código, nada, nem pensar nisso, mas em termos de implementação. Ok. Sim, exatamente. A 6 meses temos de tentar conseguir isto. Se não conseguirmos, o que é que correu mal? O que é que aconteceu aqui para não conseguirmos atingir em 6 meses, foi o que disseste. Pronto, mas nós normalmente não implementamos. Mínimo 6 meses para Portugal e depende do nicho. Ok? E depende do nicho. Há nichos que são com muita concorrência, como é o caso dos automóveis, hotelaria, portanto, aí já... Quando eu digo muita concorrência, é quando nós abrimos... Sim, Francisco. Que aí, velho? Pô, tenho aqui mais uma pergunta. Sim, diz-me. Olha, Força, também não me calo aqui deste lado. Eu sei que tu tens um link da Wikipédia para o teu site, pá, tipo, é uma cena bombástica. Foi o que eu ouvi dizer. E o que é que eu andei a fazer? Sim, eu tenho muitos. Eu andei tipo, a melhorar alguns artigos sobre persuasão e escrita persuasiva em português no wikipedia.pt. O que é que aconteceu? Os gajos não gostaram porque eu estava a colocar muitos links para o meu site. Portanto, excluíram-me e enviaram-me uma mensagem a dizer que o Wikipédia não era feito para fazer SEO e não sei quantos. Como é que tu usas a Wikipédia e como é que podes usar, como é que eu poderia usar a Wikipédia de forma mais inteligente e subtil para conseguir atrair, fazer subir o meu site? Ok. Certo, Francisco, mas isto vai custar... Top! Pimba! Sim. É por isso que nós te convidamos. É para poupar esse dinheiro. Ou aliás, foste tu que te convidaste. Mas diz-me uma coisa, Francisco, onde é que me colocavas os links na Wikipédia? Lá pelo corpo do conteúdo? Eu ia acrescentando valor, tipo, havia uma frase qualquer a dizer, na escrita persuasiva é importante pensar nos viés cognitivos. Por exemplo, vamos supor... E aí apontavas o link. É importante, e depois a fonte dessa informação era os episódios de podcast que eu fiz sobre viés cognitivos. Portanto, era uma cena assim... Ias à fonte, na fonte lá embaixo, no fundo do artigo. Exato, ou seja, eu acrescentava um bocadinho de valor e colocava a fonte dessa informação. Mas eles se calhar acharam que a fonte do meu site era um site que não tinha grande valor. Não até nem é por causa disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver é que todos os SEOs vão lá tentar fazer isso. A melhor forma de contornar... Eu já fui banido de várias contas do Wikipedia, eu já perdi a conta. Pronto. Estou sempre a criar novas. Traz-te assim muito descarado. Isto porquê? Porque ao fazermos exatamente isso, eles percebem logo que nós queremos links. Pronto. Pois. E então eles removem logo essas contas. Mas há uma forma de conseguirmos, e é dessa forma que eu consigo links da Wikipédia, que é a seguinte: há uma ferramenta que nos diz quais são os links quebrados, desses tais links no final de cada página, que nos diz quais são os links quebrados de todas as várias temáticas por toda Aliás, a própria Wikipédia também tem várias páginas onde diz que os editores podem editar esses links quebrados. E é lá que eu vou. Vou lá dentro, ou o artigo se falar de... Tenho que falar mais ou menos da temática que eu quero para onde o link vai parar, certo? Mais ou menos. Não precisa ser 100%, mas ali mais ou menos. Então, vou aos links quebrados. Editas e metes o teu. Coloco o link que eu quero apontar, edito, meto o meu, está feito. E guardo. Podes dizer qual é a ferramenta? Mas que no teu link... Tu colocas que o artigo que estava quebrado? Não percebi bem. Não. No final do conteúdo da Wikipédia tem lá os links quebrados. Não é links úteis, as fontes. As fontes, exatamente, por aí. Sim. E alguns deles têm URLs que não estão a funcionar. Link quebrado, pronto. Exatamente, estão quebrados aí. Aí podemos aproveitar duas situações. Se for apontar para um site em que já não exista, então, o que é que eu vou analisar? Vou analisar o domínio daquele site que já não existe. Se já existir... Ou seja, porquê? Porque está a receber Podes um link da comprá-lo. Wikipédia. E vou analisar se... Exatamente, o objetivo é mesmo esse. Posso comprá-lo. Ou não, não é? Sim. Alguém já ter comprado. Mas pronto, vou analisar logo imediatamente isso. Se ele não conseguir comprar esse domínio, então é assim, vou atualizar esse link quebrado para um domínio meu. Vou apontar. E o que é que tu vais colocar no teu domínio?
no meu Aquilo domínio. que tu estavas a vou colocar como fazer, assim? ó Francisco, Coloco. reencaminhar para um Exatamente. episódio do podcast dentro do teu site em que falavas da escrita persuasiva. Mas que Exatamente. tenha a ver, vamos supor, a fonte era, segundo um estudo da Universidade de Harvard, aconteceu não sei o quê, e essa é a fonte. Sim. E eu vou lá, mas isto não... Não, então isto espera aí, não- deixa-me vou sugerir uma aproveitar. coisa. Ó Miguel, Francisco, vê lá, Miguel, se concordas Força. com isto. Se não bater certo com aquilo que tu tens no teu site, crias um artigo Pois. propositadamente chamado O Estudo de Harvard que revelou não sei quê. Pau! E vai o link para esse artigo. É isso. É isso que eu queria saber. Tenho Exatamente. de criar uma página que Sim. corresponda ao artigo não sei quantos. Sim, minimamente Ok. sim. Tá O bem, Pedro pronto. disse Isso é espetáculo. vou Olha, tentar então, espera aí, como é que adaptar ali. tu podes revelar E qual é a porquê? ferramenta que nos permite perceber os links quebrados que existem nas hiperligações do... Ou não? Ou isso custa 25 euros? Não reveles, Posso. não reveles, porque tudo que for persuasão na Wikipédia, pessoal, que esteja um link quebrado, por favor, isso é para mim, reservem para mim. Para ti e para o Miguel, exato. Não reveles, Miguel. Ok. Não Vou fazer uma toquem coisa. em links quebrados na Espera aí. Wikipédia que tenham a ver Francisco com e o Miguel, persuasão. depois, por fora, offline, vão trocar uns contactos e Não, revela aí a ferramenta É toda. assim, a própria Wikipédia, eu tenho que ir buscar aqui aos meus favoritos, está ali bem guardadinho, assim Sim. de cor, não sei, mas tenho que ir partilho sem problemas nenhuns. Aliás, até partilho nas minhas palestras, pronto, ok. partilho isto. Então mete porque a aqui no própria- chat. porque a Podes própria pôr o link aqui no Wikipédia- chat? Posso. Porque a própria Wikipédia, tem lá páginas que diz para os editores que editarem Incentivam-te a links ires quebrados. compor isso, não é? Sim, Ok. sim, exato. Portanto, nós podemos ir à procura e podemos facilmente conseguir isso. É que eu nunca fiz Deixa-me isso, só mas procurar. eu vou já lá procurar umas coisas de investimentos na bolsa e não sei o que é que estejam quebradas e eu crio uns vídeos e um artigo Ok. especificamente de fonte para a Wikipédia. Mas fala um bocadinho mais sobre a Wikipédia. Eu ouvi dizer que que era os melhores sites em que tu podes ranquear, em que onde é o melhor teres um link que é Wikipédia, sites do governo, porque tudo que for sites de grandes autoridades, tipo o governo, isso é muito bom. Diz-me aí, tipo, top 5 dos sites onde tu adoravas ter um link, pode ser também mídia, tipo rtp.pt, enviar um link para o site do Pedro. Isso era brutal também, se calhar. É assim, depende sempre. Ok. Sim, Francisco diz. Mas encontrar a ferramenta, pá, não, isso não... Mas não eu estou aqui. respondes. Já está Como é que aqui, nós pronto. podemos, Pedro, Acho passar que na já encontrei a rtp.pt para ferramenta. ter uma reportagem, um link a enviar para o Opa, nosso eu expliquei uma altura num workshop, basicamente. lingerie, aquela cena da lingerie. Não, basicamente a questão é, eu fui à RTP Madeira uma altura apresentar o meu livro em direto, o meu livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Como é que eu consegui isto? Opa, foi ao longo dos anos, criei muito conteúdo, fui convidado pela Universidade da Madeira. Mas isso demora muitos anos. Mas eu só tenho a estratégia assim muito longa. Fui convidado, ao fim de vários anos, fui convidado pela Universidade da Madeira a fazer lá uma palestra e quando me foram buscar ao aeroporto disseram-me a RTP quer-te em direto agora às 7. Pronto, foi assim. Mas isso demora muito. Opa, eu só conheço as estratégias que demoram 100 anos. Pô, tu és sempre assim, pá, contigo. As minhas são horrivelmente lentas, mas são sustentáveis, atenção, as minhas, quando ficam a são funcionar, muito são realistas, hiper rentáveis. Está aqui, ok. pá. São hiper rentáveis. Pronto, mas deixa-me reforçar algo muito, muito importante, que é o seguinte. Não abusem desta questão, ok? Porque senão a vossa conta vai ser banida. Se vocês por dia forem buscar ali à Wikipédia 3, 4, 5 links, isto tem... É ter temos de ter em um ou conta. dois, Temos de ter e nem estás muito- quieto, pronto. 1 ou 2, Não é? exatamente. E passado se calhar 3, 4 meses vais lá buscar mais Ou um. não. Ok? Sim. Muito Sim. com calma. Ou não, pronto, lá está, depende da estratégia. Sim. Agora para responder ao Francisco. E muitas vezes também nessa ferramentazinha, ou seja, os links temos o conteúdo, ou seja, podemos pesquisar por palavra-chave e ele dá-nos ali os links quebrados da Wikipédia relacionados com aquela palavra-chave. Mas para português é mais difícil de encontrar, ok? Mas encontra-se na mesma. Encontra-se bem. É preciso também, às vezes, estarmos aí à procura e perder mais um bocadinho de tempo. Porque não temos... ou seja, isso não é 100%... ou seja, essa ferramentazinha que vos passei não é 100%
eu diria, não é nós chegamos ali à Wikipédia e editamos, está Sim, feito. claro. Temos de fazer mais alguma pesquisa. Miguel, Mas é o ponto por de exemplo, partida. há páginas que existem. Desculpa, ainda estavas a falar. Há páginas que existem em inglês, por exemplo, mas não em português. Vamos supor, eu pego na página inglesa, pimba, traduzo tudo para português, ponho as fontes todas certinhas, menos uma, que vou mudar a fonte para o meu site. Achas que isso passa? Não tem problema nenhum. Passa, e se passar, passa, e o que interessa é buscar a autoridade, neste caso a Wikipédia, certo? Era da Wikipédia que estavas a falar, Francisco, sim. Sim, exatamente. O que interessa é que temos um link vindo da Wikipédia. Isso é brutal, porque há muitas empresas, muitas páginas que só existem em inglês. E, portanto, Sim, vais ter algum trabalho, traduzir aquilo tudo. Sim, senhor. Mas depois, se estiveres a ganhar um link da Wikipédia, acho que compensa. Este episódio o pessoal vai ficar maluco. Sim, bastante. Bastante. Ok, mais uma vez alerta, Pedro e Francisco, isto não são esquemas, ok? Isto foi muito trabalho para encontrar. Não, mas estas ferramentas existem, lá está, ouve lá. Nós estamos a ajudar a Wikipédia. São toolings, pelos vistos, aquilo que tu disseste, a Wikipédia incentiva-te a compor todas as fontes que têm o URL não funcional, porque os sites podem deixar de existir, pronto. As páginas podem deixar de existir. Claro, exatamente. E eles incentivam-te a fazer isso. Agora, não abuses. O Francisco abusou, não é, Francisco? Foste banido porque abusaste. Claro. Exatamente. Sim. Eu também já fui banido também, portanto, abusei imenso. Mesmo atenção, mesmo links quebrados para PDFs, nós podemos fazer exatamente aquilo que o Pedro disse. Colocar ali, passar um artigo no tipo do nosso blog para PDF e apontar para esse respectivo PDF. É exatamente a mesma coisa. Okay? Olha, mas imagina, o link que vem dali da Wikipédia. Imagina que o PDF tipo é outro. O título é igual, mas colocas o teu PDF. Dá para editar o título. Nós conseguimos editar o texto âncora ali e o texto, dá para editar tudo. Mas depois imagina que vais meter um excerto dos Lusíadas lá dentro. Ai, não quero saber. Desde que venha aquele link da Wikipédia, para mim já é. E a Wikipédia depois não dá conta que o conteúdo do fecheiro não corresponde. Para já não tem essa ferramenta de inteligência artificial. Exatamente. Já, em princípio, não. Sim. Não, porque olha, vou-te dizer uma coisa. Por exemplo, o site da Amazon tem uma ferramenta de inteligência artificial brutal, por duas situações que eu já reparei. Eu quando meti os meus e-books na Amazon, tu tens a opção de receber 70% de comissão ou 30% de comissão. Tu, para receber 70% de comissão, aquilo tem que estar em exclusivo. No formato Kindle, não podes vender aquilo em e-book no uco.pt, nem na Fnac Online, nem nada. E eu, na altura, pus 70% e pus aquilo à venda na minha loja online. Bem, em menos de uma semana, recebi um e-mail, uma notificação, um e-mail da Amazon, a dizer: o seu e-book está à venda aqui. Reduza para 30% ou retire-o das restantes plataformas. Se ofende não sei quanto, será excluído da Amazon. Tal. Isso por uma coisa. A segunda que eu fiquei brutalmente impressionado. Quando lancei o livro agora no ano passado, em junho, o Ave Rara 2, do Caos e das Dívidas, um estilo de vida livre, alguns dos capítulos desse livro eu tinha-os começado a explorar no meu blog, ainda na versão anterior do site. Claro. Quando carreguei o livro, tens de carregar o PDF e tens de carregar também a versão, acho que é o EPUB, para a versão Kindle, recebi uma notificação antes deles me aceitarem o livro a dizer: parte do conteúdo deste livro está disponível gratuitamente nos sites da internet, que era no meu site. Este conteúdo é seu, ou seja, do género, eu podia ter ido copiar aquilo e lançava um livro, não sei o quê. E eu tive que assegurar que o conteúdo era meu para não ter problemas de copywriting. Estás a perceber? Aquilo é brutal. De copyright, exatamente. De rights, de direitos. Desculpa, é isso mesmo. Eu disse copywriting, não é? Porque estamos sempre a falar na escrita persuasiva. Copyright, direitos de autor. Para eu não ter problema de direitos de autor no futuro. Mas aquilo é brutal. A Amazon, eu estava-lhe a submeter um livro e os gajos identificaram na internet. Há aqui partes deste livro que estão na internet. Epá, eu fiquei impressionado. Aquilo já é com essa rapidez, inteligência artificial. Aquilo não é um gajo lá por trás a fazer pesquisas. Exato. Não, pois. É assim, nós temos ferramentas.
já existem ferramentas no mercado que nos conseguimos detectar plágio e essa coisinha toda. Até com alguma credibilidade conseguimos detectar, perceber se já existe para detectar conteúdos duplicados, essa coisa toda. Mas com essa velocidade, com essa rapidez... Não, aquilo foi em menos de 24 horas. Em menos de 24. Eu saí ao fim do dia, no dia seguinte de manhã tinha o e-mail da Amazon a identificar-me isso. Mas uma coisa... Isso é brutal, meu. Estão a olhar pelo negócio deles. Exatamente. Olha, o Francisco já está... É que isto em França já são 7h30. Ó Francisco, tu já te estás a esticar. Ok, vamos terminar. Pronto. Opa, e mesmo assim já foi um episódio cheíssimo de pormenores e de dicas, ó Francisco, não achas? Sim. Já foi brutal. Portanto, bora lá então eu vou contribuir no Wikipédia. Eu vou só finalizar, Pedro e Francisco. Pronto, uma vez mais, para quem nos estiver a ouvir ou quem ouvir, isto dá imenso trabalho. Mais uma vez, o SEO dá imenso trabalho. É desgastante, como qualquer área, mas também é muito desgastante, porque hoje tenho um website bem posicionado a receber muito tráfego e muitas compras, e amanhã já não é bem assim. As coisas já podem piorar de um momento para o outro. Pronto, no fundo que eu quero educar um bocadinho o mercado também para que esta área do digital, o SEO, que já ouço falar tanta coisa sobre o SEO, que o que me preocupa é a quantidade de lixo que anda não acreditei naquela coisa, eu ponho-te no número 1 o resto da vida, pá, esses gajos são burlões. Exatamente, pá, exatamente, Pedro, é isso mesmo, é isso. Aqui não há esquemas, o que há muita procura, muito estudo, muita análise, olhar para muitos números, para analytics é extremamente importante, e depois definir a estratégia, exatamente. Muito isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, quem está do outro lado esteja a pensar ou não sabe o que é o SEO, espero ter contribuído de alguma forma hoje. Aqui, pronto, que a minha área, foquei-me em SEO, mas fui aprendendo email marketing, fazia automações também, com email marketing, sei fazer anúncios Google, também já passei muito tempo a fazer anúncios Google. Não gosto é de Facebook Ads. Detesto Facebook Ads. Eu adoro. Instagram, eu tenho uma taxa de conversão, o Francisco sabe, eu tenho uma taxa de conversão neste momento está em 10, 11 vezes em relação ao que eu invisto. Epá, é bom, é louco. Está muito bom. É bom. Exato, sim. É muito bom, Pedro. Mas eu não gosto, não tenho paciência, não gosto. Recuso-me a ir para aquela. Mas preciso de Facebook, como todos nós, para trabalhar a nossa marca pessoal também. Gosto muito do Twitter. Adoro o Twitter, vou lá buscar muita fonte de informação. Eu já sou ao contrário, cancelei a minha conta do Twitter, detestava o Twitter. Mas é giro. Nós temos de trabalhar com as ferramentas com as quais nos identificamos, porque se gostamos delas, vamos explorá-las. Se não gostamos, vamos estar ali. Mas eu tinha que fazer isto. Não tinha. Olha, batemos naquela coisa que tu disseste há 2 horas atrás. Não gosto, não faço. Não gostas de Facebook? Esquece o Facebook, trabalhas no resto. É verdade. Pois, exatamente. Ou então contratamos alguém, não é? Para trabalhar por nós no Facebook, coisa do género. Mas ainda há muito aquelas perguntas: qual a melhor rede social do meu negócio? Pá, isto não existe. Depois, exatamente, tem que testar, tem que ver se o público está ali. Enfim, pronto. E o digital, para fechar, o digital em Portugal neste momento, acho que está muito só Facebook e Instagram. Falta ainda muita coisa. Vamos relembrar, no dia, exato, falámos aqui na Wikipédia que pode ser uma cena poderosíssima, com moderação, mais uma vez, mas no dia em que o Facebook, quem depender só dos ovos todos na cesta, Facebook e Instagram, no dia em que isso deixar de funcionar, é bom que tenha uma estratégia alternativa complementar para dizer, senão acontece como aquele teu cliente, alguém se esqueceu de ligar os anúncios, não vendeu nada durante não sei quanto tempo. Pois, porque não tinha o orgânico a funcionar, não tinha a Wikipédia, não sei o quê. Percebes? Acho que este episódio foi muito valioso por causa disso. É verdade, sem dúvida. Francisco, queres dizer adeus? Sem dúvida, é extremamente importante no negócio online. Mais alguma coisa? Podemos fechar. Quero-vos agradecer. Um abraço aos dois, um abraço virtual. Muito obrigado por este bocadinho. Pronto, foi um gosto. Espero ter contribuído para a vossa audiência. Acho que sim. Principalmente isso. Acho que sim. É importante. Acho que foi. Ok, grande abraço para os dois. Francisco tem que fazer voz fofinha para dizer adeus. Diz lá. Excelente. Miguel, muito obrigado. Poupei 25 euros. Estou mortinho por aplicar o que tiveste a partilhar aqui connosco. Voltamos em breve. Beijinhos. Miguel, continua assim, com essa atitude, com paixão por aquilo que fazes e com, não há cá olá, bom dia ou boa tarde, é eu quero, e se tu queres, estás lá. Obrigado pelas dicas que partilhaste neste episódio.
Lá em casa, beijinhos a Obrigado, todos obrigado, Pedro. e abraços a todas. É só para trocar isto tudo.